Muito bem, muito boa tarde para você que vai chegando nesse papo, nesse podcast, em mais uma conversa entre o nosso glorioso podcast, um bate-papo sobre a vida. Depois de muito tempo, a gente vai tendo mais uma experiência de bater esse papo. Sérgio Maurício, boa tarde, seja muito bem-vindo. Depois de muito tempo, te convenci a voltar, né? Boa tarde. Boa tarde, Hugão. Boa tarde aí, rapaz, convidado mais do que especial, meu cara. Eu vou te contar que é o tipo de convidado que eu acompanho o conteúdo, de fato, que é o conteúdo que eu gosto de assistir. Cara, tô empolgadão. Tá? Já pode apresentar o convidado? Fica à vontade. Você tá o Sérgio tá numa ansiedade para esse dia de hoje, que eu vou te contar uma coisa, Ricardo. Tá nervoso, ele tá nervoso. O Ricardão, não tem como não falar do Ricardão. Aqui, ó. Obrigado. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. O Ricardo, que é do canal Trailerando por Aí. E, bom, aí a apresentação é por sua conta, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar bater um papo com a gente. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sou admirador do trabalho de vocês. A gente que trabalha com rede social, com YouTube, sabe o trabalho que dá, né? A dedicação que o tempo que isso leva. Não é só, as pessoas imaginam que é só você ligar a câmera e sair falando, não é bem assim. Você tem a preparação, você tem o pós, né? Você tem toda a edição, quando você tem que cuidar, tem que subir o vídeo, enfim. Então é recíproco, a gente percebe a dedicação. O que me atrai, na verdade, em alguns canais que eu assisto, é perceber a paixão que as pessoas têm no trabalho delas. Muitas vezes as pessoas acham assim, o cara olha o canal e fala assim, mas ele só tem 1.000 inscritos, ele só tem 3.000 inscritos, ele só tem 200 inscritos. Não é isso que importa, né? A gente sabe que o importante é você assistir o canal e aquilo trazer a verdade para você, né? Então, os canais que eu assisto, eu pouco olho quantas pessoas são inscritas. Eu olho para quem está fazendo, se aquilo traz alguma coisa legal para mim. E aí eu me engajo lá, fico fã e acabo seguindo, que é o caso de vocês, é o caso da Web Rádio, é o caso do Hugão, enfim. E agora vamos ver esse podcast aí se toca para frente, né? Vamos ver se o bagulho... culpa dele aqui, ó. Cadê? Culpa dele, é culpa dele. Eu não. Passando aqui, né? Essa culpa não é minha, viu? Mas, ô Ricardo, queria já começar perguntando, e também pedindo para você meio que se apresentar para o pessoal. Você já falou um pouco que você também é produtor de conteúdo, enfim. Conta para a galera o que é o seu conteúdo, o que você faz de fato. Já, se quiser, manda aí o nome do canal, já faz a sua propaganda também. Fica à vontade. O canal é maravilhoso. Exato. É muito Não sei se é tudo isso, mas a gente faz... muito bom. A gente procura fazer daquela maneira, a gente procura fazer com aquela verdade. O canal chama-se Trailerando por Aí, é um canal que eu comecei, esse canal, quando a gente comprou um trailer. Na verdade, a gente teve um veleiro durante muitos anos, nós tínhamos... do comecinho, já que a gente tem tempo, vamos começar do comecinho. Bom, estava eu na minha vida de recém-separado, e aí eu falei, agora eu vou fazer uma opção de coisa que eu sempre quis fazer, porque eu era casado, eu não conseguia fazer. Essa é a história de todo cara que se separa. Pode anotar aí. Sem querer. Aí eu falei, vou fazer escalada, vou fazer espeleologia. Eu sempre quis ir para a caverna. E aí eu fui fazer um curso de espeleologia.
Em São Paulo você tinha, na época, não sei nem se existe ainda esses cursos, mas tinha 2 lugares que você podia fazer, que é o Clube Alpino Paulista, que é um clube super tradicional, e você imagina clube alpino, que não tem nada a ver com os Alpes, né? Mas é um clube em São Paulo que incentivava o esqui na neve, umas coisas doidas assim, de um clube de elite lá de São Paulo, e que lá tinha uma galera de caminhada, espeleologia, escalada e tal. E tinha também o Centro Excursionista Universitário, o CEL, conhecido por CEL, dentro da USP. E eram os 2 únicos clubes, praticamente, que faziam essas coisas. E uma galera sempre conhecia a outra, porque os clubes eram pequenos, as pessoas que faziam isso eram praticamente as mesmas. Muitas pessoas que eram sócias do CAP eram sócias do CEL e tal. Bom, enfim, fui me inscrever, fui fazer um curso e conheci a Diana, que é a minha atual esposa. Conheci num curso de espeleologia, ela já era mais experiente do que eu, estava começando, né? Fui aprender. E fomos fazer umas aulas teóricas, depois umas aulas práticas, e a última aula prática era uma visita a uma caverna, que na verdade a entrada chama Gruta dos Cogumelos. É uma caverna que a entrada é um abismo de 80 metros, fica no PETAR, no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, mas não é no núcleo, nesse núcleo Santana, que é o mais conhecido, onde as pessoas vão hoje em dia, fica ali perto de Apiaí e tal, onde a maioria das pessoas vão. É um outro núcleo que fica dentro do parque, mas é mais afastado, o núcleo Caboclos, e ali ficavam algumas cavernas, e a finalização, né, o fechamento do curso era visitar essa caverna, que é uma caverna super pouco frequentada. Você tinha que descer lá, a gente levava a corda de 40 metros, você tinha que parar no meio, trocar de corda e continuar o rapel mais 40 metros lá para baixo para chegar na entrada da caverna. E nessas, a gente acabou começando a namorar. O ambiente da caverna é um ambiente que ele tem uma temperatura constante, de 20 e poucos graus, mas à medida que você vai suando, vai se desgastando, o corpo vai perdendo calor, você começa a sentir frio. Então é importante você estar agasalhado, você ter proteção e tal. E na época a gente usava um gerador de carbureto, que é uma canequinha, você coloca carbureto na parte de baixo, na parte de cima água, e ele vai gotejando e ele gera, o carbureto ele gera um gás chamado acetileno, que é um gás combustível. Então a água ia gotejando, tem um caninho que saía e ia para o capacete, onde você acendia uma chama para você iluminar o ambiente da caverna. Isso ficava pendurado na cintura. Eu, como novato, não tinha, e a Diana tinha esse gerador de acetileno, essa carbureteira que a gente chama, né? É o mesmo processo que se usa ainda em oficina para fazer, algumas oficinas usam para fazer maçarico e tal. Carburete, água, gera o gás, e faz o foguinho lá. Só que nesse processo, a carbureteira, que é um bujãozinho de fibra de vidro, metade água, metade carbureto, à medida que ele vai gerando, ele esquenta, ele fica quente aquilo. Então é bom para esquentar a mão quando você está com frio. Aí ela tinha uma carbureteira aqui na cintura e eu fui esquentar minha mão, pedi se eu podia esquentar a mão ali na carbureteira dela, ela aqueceu e a partir daí a coisa foi andando. Então a gente era aventureiro, éramos jovens e tal. Só que a gente veio morar junto, cada um foi trabalhar, nós tivemos algumas empresas juntos e tal, mas chegou uma época que a gente parou com tudo. Paramos de caminhada, paramos de acampar, paramos de espeleologia, paramos de escalar e ficamos sentados no sofá assistindo o Domingão do Faustão. Um belo domingo, eu olhei para ela e falei assim, puta, olha onde nós viemos parar, né? De começo de namoro no fundo de um abismo, de caminhada, de dormir à noite, né? Fazia bivac, né? Bivac é uma técnica de acampamento onde você joga o saco de dormir no chão, na relva, na grama, se cobre com qualquer coisa e dorme ali vendo as estrelas, né? E hoje em dia a gente está assistindo o Domingão do Faustão, estamos engordando, estamos fazendo porra nenhuma da vida. E vamos fazer alguma coisa que preste, né? Ela falou assim, pô, a gente precisava arrumar um esporte, um negócio legal que daria para a gente fazer com mais idade, né? E aí eu ficava, mas o que seria? Porque caminhada, porque demora muito, porque não dá, porque vai, porque tem que ir uma puta estrutura. Ela falou, o meu avô velejava. Eu falei, legal esse negócio de velejar. O avô dela foi um dos fundadores do IX, o Yacht Clube Santo Amaro, da onde surgiu o
Robert Scheidt, existe até hoje. Nossa, legal. Foi o alemãozão fundador ali, foi um dos caras que criou aquele clube. E aí, eu falei, vamos ver como é que é essa história de velejar. Aí, procurei a internet, telefone, achei um cara que dava curso na Guarapiranga, fui fazer o curso com esse cara, adorei, porque ele é um cara que não era voltado para competição, naquela vela de competição, que você tem que ganhar dos outros, fazer regata, fazer boia, vai, contravento, volta, fica... Não é isso que eu queria. Queria uma coisa de abdômen, não. Mais soft, mais light. Mais light. Queria curtir o mar. Entendeu? Robert Scheidt ou Amir Klink? Não, Amir Klink, vamos passear, vamos lá, entendeu? Vamos lá. E aí a gente acabou fazendo um curso, depois eu fiz um outro curso com ela, falei para o cara, agora eu vou trazer minha mulher, e começamos a velejar lá, e de lá foi. Aí ficamos alguns anos, alugamos um veleiro, passeamos, brincamos, aprendemos, compramos um veleiro lá na Guarapiranga, ficamos mais um tempo, vendemos o veleiro, compramos um veleiro no mar, em Paraty, e aí fizemos a costa 3 vezes, de Santa Catarina até a Bahia, passando por Abrolhos e tal, não sei o que lá. Então, começou assim essa história de canal, porque ali na época eu já tive um canal sobre vela. Numa determinada época, eu abri um jornal, eu criei um jornal em papel, 10 mil exemplares, distribuído nacionalmente, e chamava-se Alma Náutica, que era um trocadilho entre alma. Era um trocadilho entre alma náutica e almanaque. Né? E ele a gente ficou durante 7 anos com esse jornal sendo impresso, era bimestral, pegava os anúncios e pagava o jornal, distribuía o jornal, ainda sobrava um dinheiro no bolso, e era bem legal, o jornal ficou bem legal. E a partir daí eu também criei um site e criei um canal Alma Náutica. Foi minha primeira experiência um pouco mais séria, de dia a dia, com o YouTube. Produção de conteúdo. Produção de conteúdo, diverso. Então eu ia nas regatas, conversava com as pessoas, mostrava, mas não durou muito, porque quando eu abri o canal, eu já era mais ou menos o fim da vida do jornal, porque com aquela crise de governo Dilma, passou para Temer, teve uma crise, né, de financeira aí, bastante, um aperto aí, os anunciantes correram, não tive mais como manter o jornal, fechei o jornal, e coincidiu com uma época também eu era envolvido com uma associação chamada Associação Brasileira de Velejadores de Cruzeiro, ABVC, o site existe até hoje, abvc.com.br, mas a associação está inativa, e eu fui presidente da associação, fui no conselho diretor, organizei uma opção de eventos, e aí coincidiu com a associação meio que estava morrendo também, e a minha filha Helena, minha filha da Diana, ela, quando é pequenininha, ela ia com a gente arrastava, né? Criança não tem a querer, né? Você põe embaixo do braço, soca lá dentro do barco e vai embora, né? E depois ela ficou grande, aí começou com o ensino médio, tinha prova, tinha, enfim, uma opção de afazeres, né? Enem, simulado, nheque-nheque. A gente não conseguia, porque tinha aula de sábado, tinha simulado de sábado, tinha isso, tinha aquilo. A gente parou de usar o barco. Barco parado é dinheiro jogado fora, porque é muito caro você manter um barco. Veleiro é muito caro. Hoje... Mas mais ou menos custa quanto, Ricardo? Aproveitando esse... Olha, não precisa ser exato. Para você ter uma ideia, na época, a gente pagava aí por volta... Você tem uma calculadora aí? Vai somando. Ó. Pera lá, peraí. Peraí que eu vou usar da minha faculdade aqui. Vamos lá. Nós tínhamos um veleiro de 30 pés. Para você deixar numa marina, ele custava, na época, por volta de R$5 por pé por mês. Peraí. Beleza. Quanto é que deu já? 150. 150 por R$5 por pé. Por pé. Talvez 30. Ele tinha 30 pés. 30 pés. 5 vezes 30 é isso. Não, R$50, desculpe, R$50. Era uns 900 pila. Era uns 900 pila. 900 Faz ao contrário, divide 900 por 30 aí, você tem por pé, mais ou menos. 900 por Pronto. 30. É isso mesmo.
Tá? Então, eram uns 900 pau para deixar uma vaga na marina, é isso que custa. Para você ter um marinheiro que cuidasse do seu barco, porque assim, o barco ficava em Paraty, então você não podia... um barco no mar, ele precisa ser aberto, ele precisa ser lavado com água doce, ele não pode ficar fechado, senão mofa tudo, estraga tudo. Então, você tem que ter um marinheiro, ou você mora do lado, ou você vai todo fim de semana, ou você contrata algum marinheiro que vai lá, que te lava o barco com água doce, que cuida da parte de aço inox para não enferrujar, que te alerta algum problema, o cabo que está amarrando está ruim, se quando você vier você traz um outro, precisa trocar o anodo do motor, o anodo de sacrifício, que é uma peça, né, que para não enferrujar as partes de motor, você deixa lá uma peça que é de chumbo de sacrifício, essa peça que pega toda aquela, catalisa todo aquele desgaste, então você tem que ter essa peça, tem que ficar trocando essa peça, tem que fazer pintura de fundo, uma pintura de fundo, você paga R$500 por galão de tinta, você gasta, num barco de 30 pés, você gasta pelo menos 4 galões, uma vez por ano isso, tá? Você paga para tirar o barco da água, você paga para deixar o barco na marina, que vai fazer o serviço, você paga a mão de obra do serviço, você paga o cara botar o barco outra vez na água. Então, assim, uma brincadeira dessa, uma vez por ano, você bota entre 5 e 6 mil reais na época. Então, você bota aí mais 500 pau por mês de pintura de fundo. O marinheiro, você paga um salário mínimo, na época a gente pagava aí por volta de 500 pau também. Então, você gasta aí no mínimo 2 pau por mês para manter o veleiro parado. Se você não usa, não vale a pena. Então, se você viaja bastante, como a gente viajava, eu cheguei a fazer as contas, para você alugar um veleiro, você gasta menos desde que você não viaje pelo menos 60 dias por ano. Se você viajar 60 dias por ano, pelo menos, vale a pena você ter um veleiro e não alugar. Então, fazendo essas contas, você vai chegar na época, eu cheguei a essa conclusão na ponta do lápis. Então, um veleiro parado, sem você usar, ele deteriora. Isso fora assim, vela que estraga, você precisa trocar uma vela, um jogo de vela, você vai gastar 6, 7, 8 mil reais. Cabo, que você precisa trocar eventualmente, motorzinho de polvo que quebra, aquela capotaria para proteger da sombra, que é uma fortuna também. Fora assim, a mão de obra, que é difícil. Então, você chega lá no fim de semana para usar o veleiro, o motor do guincho, que joga a âncora lá, que é corrente, né? Não é, o nosso era corrente, porque é melhor do que só o cabo. Então, quebrou o guincho. Você precisava, em vez de você ir passear, você precisa achar alguém, ir atrás, pegar o carro, ir até o centro de Paraty, caçar alguém, pelo amor de Deus, para arrumar. Aí o cara não podia, ele marcava. Então, aquele fim de semana você não saía, você ficava lá sentado comendo pizza no pontão, depois você jogava as coisas puto e ia embora para São Paulo, mais 6 horas de viagem. Então, chegou uma hora que a gente falou, chega, vamos vender isso aí, porque nós não estamos usando, não vamos usar, vamos vender. A nossa intenção era comprar um veleiro um pouquinho maior, mais confortável, quando a minha filha tivesse autonomia, tivesse lá morando sozinha, no meio da faculdade, pudesse se virar sem a gente. Só que nesse meio do caminho a gente desistiu de ter veleiro por conta do custo de manutenção, por conta da distância, porque daqui para Paraty, você pode botar, onde eu moro em Vargem Grande Paulista, que é 1 hora de São Paulo, então você pode botar aí umas 6 horas de trânsito, de carro. Então você sai numa sexta-feira, você não consegue... Já é uma bela gasolina, já. Não, mas você chega esbagaçado, entendeu? Você chega cansado, aí você levanta o dia seguinte para você levantar de manhã, porque velejar não é passear de lancha dos outros. Sabe, você tem que levantar, tem que puxar ferro, você tem que levantar a vela, você tem que ir, você tem que... É um ralo, né? Não é igual ver nos filmes, né? Não. É físico, né? É um esporte que te exige bastante do físico. É legal, tudo bem, mas você precisaria de tempo, né? Fim de semana não dá para fazer. Feriado, aquilo tudo em top, a estrada em top, a marginal em top, Paraty em top, as baíazinhas lá em top de bar. Então eu falei, quer saber? Vamos vender, vamos comprar um trailer, que a gente sempre quis, nós sempre acampamos, né? Eu e minha mulher sempre acampamos. E a gente sempre quis ter um trailer, vamos comprar um trailer. E aí compramos o trailer, isso foi em 2018. E a partir daí eu me deu vontade de voltar a fazer o canal. Porque a minha formação primeira é de artes, educação artística. Eu sou um cara, eu gosto de... Caramba! Eu gosto de me expressar, eu gosto de... Eu sou da comunicação, tenho essa facilidade.
né? Então, eu fiz educação artística, depois eu fiz pedagogia, depois eu atuei como jornalista. Eu tenho o registro em carteira, tenho meu MTB, mas eu não sou formado em faculdade. Eu consegui o registro porque, uma determinada época, eu escrevia para todas as revistas náuticas do Brasil. Algumas já fecharam. Foi antes da Alma Náutica? Foi antes, foi um pouquinho antes. Foi aí que surgiu o Alma Náutica, porque eu comecei a escrever por conta da associação. As pessoas começaram a pedir para mim, eu, para divulgar, comecei a mandar release. As pessoas começaram a gostar dos releases que eu mandava, começaram a me pedir: você não quer falar sobre Noronha, você já esteve lá, você não quer fazer uma matériazinha sobre isso? Aí eu fui fazendo. Quando eu vi, eu estava escrevendo para 6 revistas e sem ganhar absolutamente nada. Eu tenho uma coleção de revistas aí, Perfil Náutico, Marimar, Revista Náutica, Revista Velejar, enfim, todas que tinha eu já escrevi. Todas que aconteceram no Brasil, eu já escrevi para elas. E aí cheguei um dia, a Diana falou assim: vamos sair, porque fazer não sei o que lá, que ela queria fazer na rua, vamos ter não sei onde, ter o shopping, tomar um café. Eu falei: eu posso sair, mas tem que ser à tarde, porque agora eu tenho 3 matérias para escrever, uma para a revista tal, uma revista tal, uma revista tal. Ela falou: tá bom, então a gente vai à tarde. Aí, a hora que ela virou as costas, eu falei: estou sacrificando, né, a vida da família, não estou ganhando um puto, não está me servindo para nada, a não ser para alimentar o ego de você ver na revista: eu que escrevi, olha meu nome, entendeu? Você sabe como é que funciona isso, né? Sim. Aí, todo mundo aqui já se questionou a mesma coisa. Exatamente. E daí eu fiquei chateado, e aí eu comecei a parar. Eu parei, os caras pediam, eu falava: é o seguinte, tem cachê? Se não tiver cachê, eu não vou escrever. Aí, lógico que acabou, né? Aí ninguém mais queria, porque tinha que pagar, então ninguém queria mais. E aí, quando eu fiz o Alma Náutica, aconteceu um negócio legal também. Eu não sei se você conhece, Sérgio, ali na Rádio Metrópole tem um programa chamado A Bordo. É um programa que de domingo às 11 horas da manhã, ao vivo, o programa A Bordo, que é um programa sobre náutica, meio ambiente, tal. E eu fui colaborador, eu mandava um spotzinho de 3 minutos, eu preparava uma gravação durante a semana, com resumo do que tinha acontecido de importante na náutica da Bahia para baixo, porque eles focam muito na Bahia, né? Sim, então, todas as competições de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Santos, que mais? Rio de Janeiro, Brasília, tudo que era competição eu fazia. Então, eu fazia um resuminho, gravava, mandava para eles, e eles punham lá no ar. Aí eu fiz o acordo, que nesse acordo, já que eles também não iam me pagar nada, eu colocava um oferecimento do meu anunciante do jornal. E aí eles tinham conteúdo, o meu anunciante ficava feliz, porque ele também saía lá na rádio. Tinha mais um meio para ele aparecer. Tinha mais um meio para ele aparecer. Quando eu vendi o anúncio, eu vendi o pacote, né? Você vai sair no jornal, você tem o site, você tem o canal do YouTube, e você também aparece na Rádio Metrópole, no programa A Bordo. A Metrópole que é do Mário Kertes, né? Se eu não estou enganado. Acho que é isso. Cara, não sei, porque na verdade eu fui para o programa A Bordo por convite quando eu era da Associação Brasileira de Velejadores de Cruzeiro, a gente organizava cruzeiros em flotilha, a gente organizava viagens de grupos de veleiros pela costa. E eu organizava um cruzeiro chamado Cruzeiro Costa Leste, que saía do Rio de Janeiro e ia até a Bahia. E lá na Bahia, o Everton Frois, que já falecido, que é o cara que era o coração e o cérebro do programa, hoje o Marcelo, que toca o programa, o filho dele, ele ia receber a gente, era um cara, assim, sensacional, ele ia lá na Marina, ele entrevistava as pessoas, ele chamava para ir lá no programa para fazer entrevista, E aí, quando eu abri o jornal, eu me comuniquei com ele, ele falou: você não acha interessante que eu pudesse mandar? Claro, não sei o quê, manda aí, vamos fazer um piloto aí, vamos lá, e aí foi, e a coisa foi. E aí, quando acabou encerramos essa parte da náutica, eu acabei cortando isso tudo também, né? E aí ficamos... E tive uma participação também num outro programa, mas é web rádio, eu esqueci até o nome. Daqui a pouco eu lembro, eu falo aí também.
que também tinha esses spotzinhos de náutica. Então foram as minhas 2 passagens pela rádio, pelas rádios, né? E da minha vida de jornalista. E aí, por conta do jornal, eu acabei indo atrás. Existe uma lei que você comprova, acho que 4 ou 5 anos de atividades no jornalismo, e você consegue o registro de jornalista sem o diploma universitário. Sim. Algumas pessoas têm uma crítica, eu entendo, né? Porque se por um lado a universidade não garante qualidade para ninguém, por outro lado, você ter um diploma universitário não vamos dizer, de se jogar fora, é uma conquista importante do profissional, né? Sim. Então, agora, assim, tipo, medicina, por exemplo, você tem que aprender, de fato, tem que fazer tal. O jornalismo, como você fazia na prática, você já sabia a mesma coisa na universidade, você já sabia. Mas sabe o que acontece, Sérgio? Também tem o seguinte, a minha filha está se formando em veterinária esse ano, né? Ela está terminando, está fazendo estágio, tem o TCC, tem um monte de aula. As faculdades, cara, elas não ensinam absolutamente nada de relevante para o profissional. É só teoria e o chão mesmo para o cara entrar no mercado de trabalho, né? Isso, é o diploma que o cara vai chegar e falar assim, ó, posso trabalhar aqui? Eu sou formado. É aí que ele vai aprender. Exato. Você chega para um médico, você vai me operar o cérebro, o que você estudou na faculdade? A etnologia, da influência, do... O cara que se lasque, velho, quer saber se você sabe operar meu cérebro, se eu não vou morrer. Cara, o Ricardo, eu entrei num paradoxo quando eu me formei em administração, porque quando eu peguei meu currículo era bonito e tal, e aí quando eu parei para olhar, eu falei, eu aprendi a ser funcionário dos outros. Eu não aprendi a fazer nada do que eu queria fazer. Exatamente. Eu acho que o Brasil tem... A educação, por exemplo, né? O cara se forma... Por que educação nesse país? Eu trabalhei com educação na maior parte do tempo de profissional. Eu comecei a dar aula no cursinho, não era nada. Eu estava no cursinho. Eu queria prestar cinema. E aí fui fazer um cursinho, que, aliás, eu ganhei uma bolsa de cursinho num festival de música da minha escola. Eu ganhei o festival de música, eu e uma amiga, nós compusemos uma música, ganhamos, e o prêmio era uma bolsa no cursinho. A sacanagem estava que era uma bolsa para 2 compositores, né? Uma bolsa para dupla, não faz muito sentido. Mas para sorte minha, a Zadela, ela repetiu, então ela não precisou. Caralho, rapaz. E, aliás, é uma outra história muito bacana. Essa amiga minha chama-se Maria Isabel Batista, que ela é ninguém mais, nada menos, como diz o Caipira, ninguém mais, nada menos, que a prima do Arnaldo Batista, dos Mutantes, né? Do primeiro marido da Maria, coisa e tal. E a gente acabou de fazer a composição que a gente ia escrever no festival. E ela falou assim para mim, vamos lá na casa do meu primo para mostrar a música para ele. Eu falei, vamos, tudo bem, né? Tava lá, o primo, vamos lá, 3 quadras da casa dela, vamos lá mostrar a música, beleza. Papo vai, papo vem, não sei o que lá, mas que aí, seu primo toca? Toca, meu primo é bom, meu primo é bom. A mãe dele foi a primeira mulher a compor uma sinfonia no Brasil. É uma família de músicos. Eu falei, é mesmo? Como é que ele chama? Arnaldo Batista. Eu falei, what? Você tá me levando para mostrar essa merda aqui pro Arnaldo Batista? Você tá louco, velho. Vamos gravar, você manda a gravação para ele lá, pô. Pegou no papel assim, ó, rasga isso aqui, eu não quero nem que ele veja. Não quero mais. Quero nem saber dessa composição. Aí a gente foi, imagina, fui tremendo, feito a vara verde. Eu tremi mais para mostrar a música pro Arnaldo do que para tocar no festival. Porque eu falei, agora se eu mostrei a música pro Arnaldo, ele falou que estava razoável, agora para esse monte de pereba aqui do festival... Agora ninguém me segura. Tanto que a gente ganhou o festival e fiz o cursinho e fui para essa área de artes, mas eu estava no banco do cursinho e aí eu estava querendo um emprego. Naquela época que você é moleque, você quer estar de saco cheio de depender de dinheiro de pai, de mãe, e para tudo você precisa pedir. Eu queria trabalhar. Aí sentei no cursinho, aquelas aulas infernal de química, de matemática, aquelas porcaria, graças a Deus eu não preciso estudar mais. Aí eu virei para um cara do lado, que ele
era colega de banco de cursinho. Eu falei, mas eu tô precisando de um emprego, viu? Se souber de alguma coisa, cara, fala pra mim aí. Que ele falou, mano, você sabe judô? Eu falei, não. Então, eu tô saindo de uma escola, dou aula de judô para criança, não precisa saber. Vai lá, eu te indico como professor de judô, você começa a dar aula de judô. Eu falei, beleza. Que isso? Nunca foi tão fácil contratar um professor de judô na vida. Aí ele falou assim, não, é criança, você nem pode dar aula de judô, porque senão eles se arrebentam todos. Você enrola, faz uns exercícios, faz não sei o quê. Quando faltar 10 minutos, você divide em dupla e fala assim, agora é luta. E eles vão ficar para lá e para cá e tal, só não deixar ninguém se machucar e acabou. Eu falei, beleza, vamos embora. Ele falou, você tem kimono? Eu falei, não. Eu falei, eu tenho um que acho que te serve. Aí me deu o kimono também, acho que ele estava de saco cheio daquele negócio lá. Ele me empurrou com o kimono e tudo, eu fui lá, eu dar aula de judô para molecada, fiquei quase um ano lá dando aula de judô, enrolando lá, até que, aí já estava fazendo faculdade, né, porque foi no ano seguinte, eu prestei vestibular, entrei para fazer educação artística, e a diretora dessa escola falou assim, você não conhece alguém que dê aula de artes, que eu estou precisando de um professor de artes, que a professora saiu, uma outra professora, alguém, né, de artes e tal. Aí eu falei, graças a Deus, minha chance de sair do tatame. O cara que ensina judô ali. Por acaso eu conheço, sim, viu? Por acaso eu estou fazendo educação artística, eu dou aula de arte. Eu já tinha feito teatro, já tinha minhas cacetadas naquela época, toquei em festival, enfim, tinha minha. Eu falei, mas você quer? Quero. Então, beleza, então tá bom. Aí passei a dar aula de artes, e aí não parei mais. Então, me aposentei cedo por tempo de serviço, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E por isso que eu falo, educação é uma coisa muito séria nesse país, né? A falta de importância que as pessoas dão é muito complicada, né? Porque se você pensar o seguinte, essa geração que está aí hoje, que está mandando no pai, na mãe, na escola, que faz o que quer, o que não quer, que o professor vai colocar um limite lá, a criatura chega e conta em casa, e o pai e a mãe vão brigar com a escola porque ela quis fazer o certo, né? Se você consertasse essa geração, eu estou falando de crianças de 7, 6, 5 anos, que já fazem isso. O Brasil levaria quanto tempo? Até ela ter uns 18 ou 20 anos para poder ser gente, poder fazer alguma coisa que preste na vida, né? Então, nós estamos falando de 15 anos. Se começasse hoje, daqui a 15 anos, talvez começasse a ter jeito, mas não está se começando nada hoje. Então, você pode contar que daqui a 15 anos a coisa vai estar na mesma merda que está hoje, se não pior, porque você não está investindo no futuro lá, em quem pode dar certo, né? O resto a gente só torce, né? Você volta no fulano, volta no cicrano, vamos ver se dá jeito. Lula que se junta com Alckmin, Dória que sei lá o quê, agora não vai mais expulsar o Dória da candidatura da terceira via, porque puseram sei que senadora, por causa de briga interna, mas tudo bem que estava com 0,5%, então o futuro é complexo, viu? Eu acho que o pior de tudo é que a gente investe, acho que, tipo, que hoje tem muita aquela coisa de, tipo, começar a quebrar algumas coisas, mas se investe num futuro que tudo é tranquilo, sabe? Como se as crianças não precisassem lidar com a realidade, com frustração, com as coisas, e aí, tipo, nasce uma geração mais fraca. Você tem uma ideia, professor de português, a minha mãe fundou uma escola em 1967, eu tinha 3 anos de idade, ela fundou por minha causa, eu era uma criança muito doente quando era pequeno. Sim. E tinha bronquite asmática, tinha problema de sair correndo para balão de oxigênio, era um palito, era raquítica, tudo que você puder, eu já tive câncer, já tive tuberculose, já tive asma. Caramba! Puta, fala, eu já tive. Sou sobrevivente, por isso que eu sou feliz. Checklist, tá ligado? Entendeu? Sou sobrevivente. E ela fundou essa escola em 67. E nos últimos anos, nós fechamos a escola o ano passado por conta da pandemia. Elas fechamos não, né? Porque fechar uma empresa no Brasil é coisa para mais de ano, né? Estamos fechando a escola desde o ano passado. E aí nós tivemos essa vivência durante muitos anos de educação. Então, completando aquilo que você falou, Sérgio, a professora de português mandava ler um livro paradidático, não é nem do nosso tempo que tinha que ler Dom Casmurro, Machado de Assis, sei lá o quê, aqueles tarugos que você não entendia bosta nenhuma, mas você lia por obrigação, depois cair na prova, você tinha que vomitar lá, tudo que você leu, não sei o quê.
Não, uns livrinhos paradidáticos de 30, 40, 50 páginas, que metade é ilustração, outra metade é umas letras desse tamanho. A mãe foi reclamar que a professora estava mandando ler, porque era muita coisa, porque coitadinho do filho, porque a escola era muito exigente, porque não dava tempo dele viver, porque as crianças precisam viver. Então é isso, bicho. Está fadado a ser um idiota, uma besta quadrada, hoje eu posso falar, porque não tem... No Pequeno Príncipe a criança vai ler. Vai ser uma besta quadrada, vai ser manipulado pelo primeiro que aparecer na frente. Pelo primeiro que lê um livro de verdade. Exatamente. Exatamente. Não precisa ser ele vai acabar achando que todo mundo vai proteger ele. Pode ser o príncipe de Maquiavel, né? O cara que lê aquilo já vai manipular o cara ali. Exatamente. É o grande príncipe. Exatamente. Mas, Ricardo, então você é professor aposentado? Eu me aposentei por conta desses anos todos, né? Entrei quando deu... Na verdade, quando foi mudar, quando o Bolsonaro entrou, que começou a mudar essa questão da aposentadoria, porque essa é uma questão muito complexa no Brasil, né? Você nunca vai ter dinheiro suficiente para você pagar todo mundo que se aposenta. Tem sempre um déficit muito grande, porque o país gasta mais dinheiro do que consegue gastar, jogar mais dinheiro fora do que arrecada, o que é um absurdo, né? Então, eles vivem mudando a Previdência, vivem mudando as regras e tal. E na iminência de mudar, eu pedi uma antecipação da aposentadoria. Você paga um pedágio, né? Você recebe 60%, sei lá o quê, nem sei quanto na época que era o desconto, que está sendo, né? O desconto. E, ao invés de você ter aposentadoria integral, você tem uma aposentadoria menor, mas eu falei, vou garantir, porque sei lá o que vai acontecer depois. E como de fato mudou, eu não poderia estar aposentado ainda e ia ter um problema, porque a minha fonte de renda principal era a escola, ela fechando, eu era funcionário da escola, eu era registrado, na verdade eram duas escolas, né? Era a mesma empresa, mas dois CNPJ. Eu era registrado como funcionário em um e era sócio no outro. Então, para eu me aposentar, eu precisaria ter, acho que mais uns 5 anos. Do ano retrasado, mais 5 anos. E eu não teria mais carteira registrada, né? Porque a escola fechou. Então, eu precisaria ficar pagando por fora. E aí, acabando a fonte de renda, como é que eu vou arrumar dinheiro para ficar pagando INSS? Enfim, é mais uma despesa. É uma coisa muito complicada. Então, eu falei, quer saber? Eu vou me aposentar agora e prefiro receber um pouco menos, mas receber do que ficar nessa lenga-lenga. E depois você pega de surpresa, né? Mas aí, Ricardo, aproveitando, de fato, aonde começou a questão do canal do Trailerando? Você começou a meter o pé na porta e falou, quer saber? O meu quintal agora é o Brasil todo, não quero mais nem saber. Não, foi eu ainda vou assumir, viu? Quando eu comecei a assistir seu canal, eu assisti o canal do Eliezer. Não sei se você conhece, do Vim Finda. E aí eu acompanhava tal. Quando eu comecei a acompanhar seu canal, que é a coisa mais falando do motorhome, aquela parada assim, ser só das cidades, assim, aquela coisa mais cruda que acontece, e eu fiquei fascinado, velho. Eu falei assim, é isso que eu quero. Começou quando a gente comprou o motorhome, me veio a vontade de continuar me expressando, porque assim, eu parei de dar aula, estava como diretor de escola, então eu parei. Você tem uma relação diferente quando você está dentro de sala de aula, você consegue tirando a parte ruim, o que sobe é a parte gostosa, né, de você você se relacionar, você ensinar as coisas para os alunos, você dava aula de teatro, montava peça, dava aula de fotografia, você de alguma maneira tinha como me expressar. Depois, com o jornal, com o canal, com o vídeo, eu também tinha. Quando cortou, me vi sem nada para me expressar. Né? Então, eu resolvi abrir o canal para poder me expressar, na verdade, para poder botar para fora um pouco dessa veia artística que me habita o resto deste ser que ainda sobrevive na face da Terra, e poder mostrar um pouco do que é as viagens, do que é o mundo do caravanismo. E aí a gente começou, peguei a câmera e botei embaixo do braço e saí filmando, saí gravando, né? Então, se você pegar os primeiros vídeos, todo canal é assim, né? Outro dia eu peguei, por curiosidade, os primeiros vídeos lá do Hugo. Não faz não.
Os atuais já não são bons. Você imagina os primeiros. Meu Deus! Não, se você pegar, não tinha esse cenário lá atrás, era uma outra, o som era uma desgraça, não tinha o microfone, tá? Era muito ruim. O Hugo era travado, né? Então, hoje não. Hoje, pô, eu lembro que eu falei, Hugo, pô, você precisa falar para o pessoal se inscrever. Ah, mas eu não lembro, não tem muito jeito. E hoje não, ele já tá lá de 5 em 5 minutos. Tá, pessoal, vamos lembrando aí, quem já tá, se inscreve no canal e tal. É uma coisa que passa a ser natural. A gente vai pegando traquejo. Vai perdendo a vergonha, vai pegando o jeito, vai dando um tapa no equipamento, vai melhorando. E eu comecei a curtir. Prática, né? Prática. Então, assim, eu consumo muito vídeo de pessoas de qualidade. Como eu falei, aquela coisa assim, eu gosto de assistir vídeo, mas então, você tem, por exemplo, alguns americanos. Agora que essa história da pandemia diminuiu um pouco essa coisa da viagem, né? As pessoas meio que, no auge da pandemia, tiveram que parar de viajar e tal, né? Depois vou começar a voltar, mas eu gosto de assistir vídeos que tenham qualidade de imagem, então o cara que sabe fazer uma boa direção, que sabe fazer um bom ângulo de câmera, um bom corte, você percebe, quando eu assisto o vídeo, eu não assisto simplesmente o vídeo como espectador que vai lá no cinema para ver o Bang Bang e fica torcendo pelo mocinho e pelo bandido. Eu vou como ver como diretor. Falo assim, olha aquele ângulo de câmera, olha essa iluminação, olha como é que o cara fez esse corte, olha esse movimento de câmera, como é que ele usou o drone, quanto tempo ele usou, que música ele colocou, quantas vezes ele colocou a imagem de drone. Então aí eu volto para os vídeos que eu já fiz e falo, puta, olha que bosta que tá isso aqui, vamos melhorar. Né? Próximo eu vou melhorar um pouco, vou dar uma editada. E assim você vai evoluindo. E aí a gente começou a fazer os vídeos de viagem. Agora a gente está meio sem viajar, mas assim, cada vez que a gente pega o carro e sai, eu levo a câmera. A câmera praticamente mora no banco de trás do carro, né? E aí a gente acaba fazendo conteúdo, se não de viagem, relacionado a esse mundo do caravanismo, né? Então agora, por exemplo, estou terminando um que é sobre manutenção de trailer quando ele está parado. Como é que você faz? O que você tem que fazer de manutenção do trailer? Então, tem que usar, tem que fazer a água correr no encanamento, tem que deixar a tampa da privada aberta, senão mofa, tem que lubrificar, fazendo um vídeo sobre isso, que já que a gente não está viajando e o trailer está parado, vamos fazer um vídeo sobre trailer parado, né? Exato, a manutenção do trailer. E uma das coisas que eu mais gosto de acompanhar no seu canal é isso, que tipo, geralmente quando você vê canal de viagem, né, essas coisas assim, no YouTube, a galera mostra um pouco da viagem dela, né, comenta algumas coisas relacionadas ao local e tal, e alguns, quando lidam com mais intercâmbio, aí falam de valores, né, alguma coisa financeira, alguma parada, sabe? E o seu gira em torno do mundo, da experiência da coisa, quando você visita a exposição, quando você fala do motorhome, quando você compara como é o lugar. Eu sinto que você comenta muito mais do ambiente, que eu acho que é o interessante para quem é viajar, do que, tipo, relatar só a experiência. É isso que eu acho interessante. Tem, assim, eu, até por conta da formação, né, de educação, com E maiúsculo, né, da área de pedagogia, de educação artística, eu prezo muito a questão da cultura, eu curto, né, eu já fui cinéfilo, tinha uma época que eu ia, quando era moleque, eu ia tudo que é festival de cinema, rato de cinemateca, pegava filmes nas locadoras, filmes alternativos, e diretores italianos, Então, assim, eu acho importante... Aqueles que ficavam no fundo, né? Isso, aqueles empoeirados. Eu acho importante você passar um pouco disso, nem que seja, claro, não estou me comparando a nenhum gênio aí do cinema, mas assim, você tá numa cidade... Eu já vi vídeo, por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar o vídeo da viagem que a gente fez para o Uruguai, quando nós fomos lá para casa, eu até esqueci o nome do cidadão lá, enfim, um cara que morou lá e fez uma construção chamada Casa Pueblo, que é só procurar aí, Casa Pueblo na internet, que vocês vão achar aí. O cidadão era pai, é um artista plástico, pai de um dos jogadores. Como é que chama, gente? Vilaró. Vilaró, o nome do artista. Vilaró.
Vilaró. Ele era pai de um dos jogadores, lembra daquele... Isso, tá aí, Casa Pueblo. Se você vê de longe, Vinícius de Moraes tinha um quarto, Vilaró era contemporâneo e amigo do Vinícius de Moraes. Cada amigo artista dele, Pablo Picasso, Vinícius de Moraes e outros, tinha um quarto, ele construiu um quarto para esses caras poderem ir lá a hora que eles quisessem. Ele era pai de um daqueles jogadores daquele avião que caiu no Uruguai, que os caras comeram carne humana. Lembra daquela história toda? Sim. Então, o filho do Vilaró foi um dos caras que estava nesse avião e que sobreviveu. Então ele tem toda a obra, hoje é uma casa-museu, aí. Tem toda a obra dele. Na época que o filho estava desaparecido, ele vendeu metade dessa casa gigante aí para um hotel, hoje metade é hotel, para financiar as buscas para o filho. E aquilo tudo se reflete nos quadros. Na época, isso, exatamente. Metade disso aí é hotel que ele teve que vender para poder financiar as obras, a busca do filho e tal. Então você está num lugar desse, você entender, você olhar para um quadro e ver o quadro que ele pintava enquanto o filho estava desaparecido, praticamente dado como morto, numa viagem na Cordilheira dos Andes, no meio da neve. E depois os quadros que ele pinta depois que o filho volta para casa, cara, você enxerga a tristeza e a alegria do cara nos quadros dele, numa casa dessa, cheia de história e tal. Eu vi outro dia um vídeo de uma pessoa que estava viajando, que passou por aí e falou assim, é museu, a gente não vai, porque a gente não curte muito esse negócio de museu, vamos para a praia. Desculpe, filha, você vou falar que você é uma besta, amor. Vai ler um livro, como é que você passa num lugar desse, passa numa casa dessa? Tudo bem, você não é obrigado. Eu conheci a história do cara lá no Uruguai. Eu ouvi falar, porque você vai para um lugar, você pega, hoje em dia você pega o Google, o que você fez agora? Você fala, o que tem de legal aqui nesse país? O que tem de legal aqui nesse lugar? O que tem de legal aqui nessa cidade? Aí você faz, cara, 10 minutos quando você está sentado na privada, você faz que legal, quero ver aqui, Diana, isso aqui, vamos lá, vamos. Aí você vai, aí você pega um guia lá, um dos gatos que ele criava gato, um dos gatos está vivo, o Vilaró já morreu, a viúva tá lá, ainda mora lá nessa casa, uma parte é aberta ao público, outra parte é a casa dela, e um dos gatos que aparece nas fotos, que aparece como tema das pinturas, tá lá ainda, tá vivo lá, tá passeando para lá e para cá e tal, você vê aquela foto do Vilaró de 10, 15 anos atrás, com o gato no colo, e você fala, olha o gato do Vilaró aqui, deixa eu passar a mão no gatinho. Então você viver essas coisas, para mim, cara, não tem preço, é uma coisa maravilhosa. Então isso tem que estar no vídeo. Isso tem que estar no vídeo. Se eu for para um lugar e passar por uma experiência dessa, eu tenho que mostrar para as pessoas, falar, quando vocês vierem aqui, não deixa de vir aqui, cara, vamos ver. Tem uma cerimônia do pôr do sol aí, né, que eles fazem na sacada, e ele tinha um poema, e ele tem a gravação dele recitando o poema, e o pôr do sol, ele se dá, isso aí é um penhasco de frente para o mar, é uma coisa maravilhosa, um lugar lindo, 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 lindo. E o sol se põe exatamente ali na frente e atrás do mar ali, o mar vai engolindo o sol ali embaixo, e você assiste o pôr do sol na sacada com a gravação do cara falando ele mesmo o poema que ele compôs para o sol, para não sei o que. Cara, é de arrepiar, bicho. Dali para as garrafas de vinho. Não tem. Olha aqui, falar nisso, a Diana me contemplou aqui. Saúde. Muito bem, saúde. O meu aqui, no máximo, é um Todd. Tá certo. Vocês são responsáveis pelo programa, vocês não podem beber. Eu sou convidado. De fato, você está liberado. Tem que estar à vontade. Ô, Ricardo, explica pra gente aí, para quem também está acompanhando e quem vai acompanhar, qual é a diferença dos trailers, motorhomes, como que funciona? Porque a gente vê bastante no seu canal, tem aqueles que, o seu é aquele que vai puxado atrás, tem aqueles que fazem nas vans, nas combis, enfim, tem gente que compra até ônibus, né? E tem, eu estava vendo no teu canal,
O cara fez um de bicicleta. Tem assim, na verdade, você tem, de uma maneira geral, tudo é caravanismo. O tipo de viagem chama-se caravanismo. Caravanismo o nome correto. É o nome correto. Nos Estados Unidos é RV, RV, que é veículos e que é recreação. Recreational Vehicle. Aqui as pessoas também usam muito RV, RV, mas se usa mais caravanismo. E o caravanismo é aquele turismo no qual você leva a sua casa de alguma maneira. Você vai junto com a sua casa. Então, quando você tem o conjunto, que a gente chama, que é o carro mais o trailer, né? Que você puxa, engatado, é o trailer. Quando você tem um monobloco, e aí vai de perua Kombi a ônibus, passando pelas adaptações, né? Sprinter, que mais? Como chama aí? A Diana foi embora. Eu trouxe o vinho e foi embora. Foi usar ajuda aí. Minha consultora técnica para momentos de Alzheimer. Foi embora. Que isso. Enfim, essas adaptações de monobloco, quando você tem o caminhãozinho, o ônibus, a van, são motorhomes. Os motorhomes eles são divididos em classes A, B e C de acordo com o tamanho e peso. Né? E você tem as campers, que é aquela casinha que encaixa na traseira da caminhonete. Então você, a camper ela tem geralmente aquela caminha em cima da cabine e atrás na boleia você tem a casinha. Então você entra, tem um vídeo recente sobre uma camper. Você entra lá, tem um banheirinho. A camper é da Audi, não foi? Acho que foi isso. Isso. A camper a gente mostra lá em Interlagos. Que, aliás, no final dessa história, deixa eu contar um parênteses aqui. A gente fez o vídeo, passou o dia lá em Interlagos, porque a gente tem uma empresa agora que chama Clube Irmãos da Estrada, que é um clube caravanista, né? Então, a pessoa paga uma anuidade e ela tem 1 ano de benefícios e fica sócia. Então, tem o site, tem o app, tem a parte lá protegida do site, tem um monte de desconto, enfim, tem um monte de benefício e tal. A gente faz encontro, faz expedição. E uma das coisas que a gente tem é uma parceria com o pessoal de seguro, da Ambroseg, e que patrocina uma equipe da Old Stock Car. Old Stock Car é uma categoria que só corre Opala e Caravan. Mexidão e tal, isso aqui. Muito legal. Procurei oldstockrace.com.br, você vai achar. E eles patrocinam. E ele falou assim, olha, quando você quiser, você avisa, quiser levar os associados para o box, está liberado. Então, eventualmente, a gente convida os nossos sócios para ir lá passar um dia no box. No final do dia abre um champanhe, super legal, a pessoa assiste corrida lá. Então, só. Aliás, desde já, Hugo, Sérgio e respectivas esposas e famílias, quando vierem a São Paulo, estão convidados a ir assistir a corrida lá no box em Interlagos. É só ver o calendário aí, o calendário da... Uau! Se prepare, então. O calendário... Mas aí dá para ir, sim. Que é isso? O calendário está aí no site da Old Stock Race. Você vê o calendário, e o dia que vocês quiserem é só me ligar com uma certa antecedência, a gente pega o nome, pega as pulseirinhas VIP e a gente vai tomar champanhe no box lá. Enfim. Sim. E aí, essa... Minha bebida preferida no meio também. Que é isso, Sérgio? Você é homem de academia, você não pode tomar champanhe. Essa sócia nossa estava lá com a camper, porque, coincidentemente, estava tendo um evento de motorhomes lá, de poder ir lá e dormir de um dia para o outro, dentro de uma área lá de Interlagos. E ela estava lá, ela falou, eu vou lá e tal. Eu falei, tá, então eu quero ir no box, beleza, a gente se encontra lá, e fui lá e tal, não sei o quê, pegamos uma pulseirinha, ela foi lá no box, assistiu corrida, a gente entra na pista, tira foto, ela entrou no carro, tirou foto dentro do carro, e conheceu tudo, puta, legal pra caramba. Na hora de ir embora, ela tinha trancado a chave da camper dentro da camper. Não tinha como entrar. Da camper e do carro, porque se fosse só a casinha, tudo bem, né? Você pega o carro, em casa tem uma cópia, você vai embora. Não, mas a chave do carro também estava trancada lá dentro. Aí, meu filho, foi um perereco, nós ficamos lá até sei lá que hora, até ela decidir que era mais fácil dela. Eu falei, você tem 2 chances, então você chama o chaveiro ou você vai pro
para casa e pega a cópia, né? Aí ela decidiu ir para casa, pegar a cópia, a gente ficou um pouco apreensivo, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Então, essa que a gente mostra lá é a camper dela no canal, que é outro tipo de veículo de recreação ou veículo caravanista. Então, trailer, motorhome, a camper. E mais recentemente a gente tem ainda algumas barracas de teto, que não é bem caravanismo, mas não deixa de ser também. A gente tem sócios também que tem barraca de teto, o cara tem uma barraca daquelas que você abre, ela meio que uma caixa fechada, conforme você... Cadê a câmera aqui? Conforme você abre, meio que automaticamente, mais ou menos, você arma a barraca e você não precisa deixar ela no chão. Ela fica em cima do carro. Fica em cima do carro. Você coloca no teto. Eu não sei qual é a vantagem, porque você precisa fazer xixi numa garrafa PET, mas tem gente que gosta. Tem lá as suas desvantagens. Na verdade, assim, você tem uma barraca de teto, ela te permite chegar em locais que com outros veículos de recreação você não chega. Você imagina que você vai para o Jalapão. O Jalapão tem umas costelas de vaca dessa altura e assim, dessa distância uma da outra. E se você bota o seu trailer lá, eu cheguei a ver um trailer que voltou do Jalapão, que o doido foi para lá de trailer, ele desmanchou o trailer, separou a casa do chassi. Nossa. Ele gastou metade do valor do trailer dele para consertar o trailer, para refazer o trailer outra vez. E não vai ficar nunca igual como era. Então, não dá para você. Se você tem uma barraca de teto, você tem um carro 4x4, você meio que escangalha menos, mas você consegue chegar em locais que puxando o trailer você não consegue. E o motorhome também não chega. Uma outra diferença. Fala. Não, é que me surgiu uma dúvida, que você falou que vai para lugares que não costuma ir e tal. Por exemplo, porque muita gente acha que trailer, a pessoa pega e às vezes até mora mesmo, né? Eu até vi que tem um vídeo no seu canal que tem uma pessoa que mora no trailer de fato, né? Mas assim, quando vai para fazer o caravanismo, enfim, normalmente faz por quanto tempo? Qual lugar, por exemplo, que é indicado você ir, por exemplo, com um trailer, por exemplo? Você não vai num lugar onde é muito esburacado, como você disse, com um trailer. Então, normalmente o que a gente faz... Bom, são duas questões, né? Quanto tempo? A pessoa viaja o tempo que ela tem para viajar. O tempo que, se ela quiser morar a bordo, ela mora a bordo. Ela vai e mora onde ela quiser. Uhum. Para você fazer wild, que a gente chama, né? Camping selvagem, ou seja, você ficar fora de um camping, você não tem uma estrutura determinada que você tem no campo. Você não vai ter uma tomada, você não tem uma torneira, você não tem uma caixa de esgoto para esvaziar a caixa, né? Porque esse é um outro detalhe, né? Você está fazendo seu cocô, seu xixi, aquilo vai precisar ir para um lugar. Você não vai jogar na calçada ou na grama do campo onde você está. Então, existe uma caixa, na verdade, duas caixas, que a gente chama de caixa cinza e caixa negra. Caixa negra, cocô, xixi, caixa cinza, água de banho, água de pia. Uhum. A água cinza, não tem muito problema você jogar ali, desde que você não jogue na cara do seu vizinho, tal, porque é uma água que é relativamente limpa, o máximo que vai ter um sabãozinho ali, a grama absorve, não tem problema nenhum. Sim. Mas água de caixa negra, você precisa de um esgoto para esvaziar. Não tem como você abrir lá e esvaziar o seu esgoto no campo, na calçada. Então esse é um problema que você tem que lidar. Você não tendo tomada, você precisa ter autonomia de energia, de alguma maneira, para poder se manter ali dentro. Então, você tem que ter um banco de bateria, você tem que ter um inversor para transformar a energia da bateria na sua energia elétrica, você tem que ter uma placa solar para alimentar aquela bateria. Então, você tem que preparar o seu veículo de recreação para aquilo que você quer fazer. Você não pode sair na louca, senão você, de alguma maneira, você se ferra. Você bate cabeça. Bate cabeça. Então, por exemplo, o nosso trailer, ele tem a geladeira automática a gás ou 110. Então, se eu pegar, por exemplo, antes de sair de casa, o meu trailer fica aqui e fica na tomada. Então, eu ligo a geladeira, coloco as coisas lá dentro, na véspera da viagem, a geladeira funciona, a comida fica gelada, o congelador deixa a comida congelada, a cerveja fica geladinha. No que eu saio daqui, a hora que eu tiro a tomada geral da parede, a geladeira automaticamente
ligo o gás e ela vira Vai. uma geladeira de gás e continua funcionando. Uhum. Eu tenho uma placa solar, eu tenho 2 baterias. Isso me dá autonomia aí de 4, 5 dias, 6 dias, dependendo do uso, para eu não precisar me plugar na tomada. Agora, claro, eu não consigo ligar um micro-ondas, por exemplo, na bateria, porque senão seca a bateria. Uhum. Então, algumas coisas você consegue usar, outras não. Então, tem que ter um ventiladorzinho que possa dar uma refrescada, se tiver muito calor eu não tiver uma tomada. Eu preciso ter, adaptei lá um tanque de combustível de barco, de voadeira, de, sei lá, 50 litros. Aí ele tem uma bocona, eu tenho uma mangueira, eu pego a minha caixa negra, esvazio a minha caixa negra nessa maleta, saio feito um executivo de merda com a maleta na mão. O executivo de merda foi ótimo. Vou até um banheiro, esvazio, porque aí você pode ter um banheiro. Qualquer lugar tem um banheiro, né? Qualquer lugar que você esteja, você vai lá, entra, esvazia, na privada, dá descarga, acabou. Então você volta, então você vai se adaptando para onde você, da maneira que você quer. Então varia muito dessa maneira. Em relação à questão de você, por exemplo, não ir a lugares, nós já fomos para o Jalapão. O que nós fizemos? Primeiro que você estuda, né? Quem vem da náutica não sai de casa sem estar ligado aonde, como, quais os caminhos e tal. Então a gente prepara muito tempo a viagem. Mesmo que a gente saia meio a esmo, e a gente saia, é a melhor viagem que a gente costuma fazer, a gente sabe para que lado a gente vai. Então, assim, eu vou até o Jalapão. Agora, que caminhos eu vou fazer até o Jalapão é outro problema. Então você fica uma semana, 15 dias a gente ficou para chegar lá, fomos pingando, fomos indo, fomos conhecer os lugares, Goiânia, Goiás, sei lá o quê, sei lá onde, Brasília, blá, 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 até que chegamos lá. Mas você já sabe as possibilidades da estrada, onde você vai parar, você vai dormir no posto de gasolina, se é seguro, se tem camping, como é que vai ser, onde é que você vai abastecer, você deixa tudo preparadinho. E chegando lá no Jalapão, a gente sabia que a gente não ia poder arrastar o trailer, que ele ia arrebentar tudo. Então nós já conversamos com o guia, fechamos um pacote de 4 dias de passeio no Jalapão, que precisaria incluir deixar o nosso trailer na casa do guia, trancado, fechado, para ir no carro do guia. Eu não vou escangalhar uma coisa, uma ponteira da Nissan, da caminhonete, se tiver que trocar uma ponteira de suspensão, paga a viagem toda. Entendeu? Você não faz isso por menos de 3, 4 pau. Sim. Fazer uma suspensão de caminhonete. Foi o que eu paguei lá no pacote. Carro do cara, tudo pago, café, almoço e janta, hospedagem e o carro dele, azar dele, ele que se vira lá. Aí a questão da viagem do trailer, de fato, ficou mais até ir ao destino do guia, né? Exatamente. Aí voltamos, fizemos 4 dias de Jalapão, conhecemos absolutamente tudo que tem ali para conhecer, porque quando você vai com o seu carro, você tem que ir devagar. O que a gente fez em um dia com ele, você leva 3, 4 para fazer, porque você tem que ir, 30 por hora. Juro para você, se você passar de 30 por hora, 40 por hora, seu carro acaba, desmancha. Nós cruzamos com 6 carros quebrados. Um carro quebrado no meio de Jalapão, você não tem nem telefone celular para chamar socorro. Você precisa esperar passar alguém para parar o cara, para pedir, quando ele chegar na cidade, para ele ir atrás de um socorro e mandar para você. Você fica naquele sol de cozinhar tartaruga no deserto ali, o Deus dará, sem celular, sem porra nenhuma para fazer. Um guincho vem de Palmas, o cara te cobra R$5.000. Nossa senhora! Sério, como tá a empresa de guincho lá? Você não vai pagar R$3,5 para fazer um passeio desse e vai ficar sujeito a pagar 4, 5 pau num guincho e ficar e pôr tudo a perder a viagem e sujeitar a tua família, criança, mãe, filho, largado no sol ali, desesperado, esperando passar alguém. Você tá louco. Então, assim, planejamento. Não tem hora, né, Ricardo, pro guincho. O cara pode falar, não, beleza, eu aviso o guincho. Ele chega na cidade, o guincho pode estar com serviço, pode estar com outra coisa, pode levar até um dia para chegar. Ou ele tá com vontade de tomar umas brejas, esquece do cara. Esquece do cara, amanhã eu ligo. Mas aproveita e conta algum perrengue que você já passou aí pra gente. Algo parecido com isso, alguma coisa.
Um só? O do Jalapão eu sei que você pulou. Teve um perrengue assim, a gente estava indo para a Serra da Canastra, e aí a gente usa muito tudo que é tipo de informação. Então, eu tenho aqueles guias de estrada de papel, Cartoplan, que, por incrível que pareça, é a melhor coisa que existe para você viajar, melhor que o Waze, melhor que o Google Maps, melhor que tudo, porque ele te dá ali as informações, eles editam aquilo todo ano, e todo ano vem lá, estrada tal em asfaltamento, estrada tal acabou de ser asfaltada, você tem todos os detalhes, então a gente usa aquilo, usa o Waze, usa o Google Maps, e usa informação de pessoas que já foram, conversa bastante e tal. Mas em determinados locais você não tem internet, você não tem... Não é todo lugar que você tem informação. Então a gente estava indo para a Serra da Canastra, chegou ali na proximidade da cidade, porque o camping, ele fica exatamente na 2 km, 3 km da entrada do parque. E o parque tem horário. E o camping fica ali, um lugar lindíssimo, camping maravilhoso, o parque maravilhoso e tal. E chegamos na cidade, você tinha que atravessar a cidade para chegar nesse camping e seguir a estradinha no dia seguinte, que era 2, 3 km para chegar na portaria do parque. Beleza. Então chegamos lá, põe no Waze, camping, chama Camping da Picareta. É uma história lá. Não é picareta no sentido de picaretagem. De picaretagem. É picareta porque na época o pessoal minerava e tal, então os caras acharam uma picareta lá, enterraram na pedra, tem todo um esquema lá Deu um aviso aqui que minha bateria tá acabando, eu achei que minha mulher tinha se ligado aqui, né? Tomada, daqui a pouco eu vou me ausentar aqui, enquanto vocês falam alguma coisa aí, daqui a pouco eu vejo a tomada. Eu sei que aí a gente colocou no Waze, e Diana, dá uma olhada aqui, que é a tomada. Colocou no Waze e foi. Fomos indo, chegamos num determinadinha bem. Ela tá tentando ligar na tomada aqui. Não tá conseguindo. Não, troca de... Agora foi. Fomos indo. De repente a estradinha começou a estreitar, umas árvores assim, a gente meio... O trailer era super alto, e você olhando pelo trailer, a Diana desceu, falou, vem, dá pra vir, mais pra cá, mais pra lá, lá. Quando a gente tava praticamente encalacrado, era uma estrada de terra, super descida, em curva, lá embaixo, apareceu um motoqueiro, e aí a gente parou o motoqueiro, falou assim, pra chegar no Camping Picareta, assim, é por aqui, né? Ele falou, não é aqui não, aqui vocês vão dar numa pinguela numa fazenda, ele não dá em lugar nenhum. Eu falei, Diana, pelo amor de Deus, vai lá na frente e vê se dá para fazer uma manobra, porque, porra, é uma carreta, né, velho? Você tá com a sua caminhonete e mais um trambolho atrás. Ela foi, andou, daí uns 10, 15 minutos ela voltou e falou assim, não tem onde manobrar, não. Foram uns 40 minutos para dar ré. Eu tive que sair de ré, do jeito que eu entrei, e dar ré em trailer é uma coisa que você não deseja para o seu pior inimigo, porque é meio complicado. Você vira para um lado, ele vai para o outro, né? A lógica é essa, né? Você vira para o outro, ele vai para um, e cada vez que você para e recomeça, ele perde a capacidade de manobra. Olha, foi uns 40 minutos, vai conseguir tirar. Então esse foi um perrengue, mas teve um outro pior. A gente estava aí para o lado de Lages, ali embaixo, indo para Santa Catarina, Rio Grande do Sul ali. Lages, acho que é da Santa Catarina. E estávamos indo para um camping que a gente tinha visto na internet, vamos lá, ligamos, olha, aceita trailer? Aceita, tem vaga? Tem, pode ir? Pode, fomos. Aí sobe montanha, quando chegava lá em cima da montanha, entra numa estradinha, desce, um vale bonito pra caramba, desceu. Entramos na portaria, o cara da portaria olhou de um jeito pra gente, com o trailer, que naquele momento eu pensei comigo, eu falei,
Não é aqui. Fedeu. Tem alguma coisa de errado que não quiseram me contar. Falei, bom, vamos embora. Passou a portaria, comecei a descer. A estradinha só passava um carro com matinho de um lado, matinho do outro. Ali. E era aqueles lugares que o pessoal tem um negócio chamado day use, que eles abrem para o pessoal passar o dia lá. O pessoal paga lá, vai fazer churrasco, enche cara, abre o carro, deixa aquele puta som alto, leva a família, a farofa, papagaio, sogra, cachorro, periquito. E o carro no meio da estrada já. Então, primeiro eu já tive que parar, descer o trailer, ir lá achar o dono do carro, pedir para ele, por favor, para tirar o carro do meio, para poder passar. E, né, fomos embora. Chegamos lá embaixo, tinha um festival de funk, uma bagunça, uma baderna generalizada. E aí eu falei com o cara lá, eu tinha falado com o cara na portaria, olha, eu preciso de uma tomada. Tem. Então você chegando lá embaixo, você vai ver que tem o riozinho, você pega, vira à esquerda, vai acompanhando o riozinho, lá embaixo tá cheio de lugar. Falei, beleza. Fui passando aquele monte de funk, aquele monte de farofa, aquele monte de lugar, e as árvorezinhas também foram fechando, o lugar foi ficando estreito, e a gente indo com o trailer para cá. Diana desce, tá passando. Porque se eu passo para ir, eu passo para voltar, né? Lógico, tudo que vai, volta. Exato. E vai. Chegou uma hora que tinha um galho e não passa. Eu falei, não passa, aqui não passa. Mas como não passa? O cara falou que era para ir até o fim da porra da estradinha do Rio. Não, mas não passa. Aí desci, realmente não passava, não cabia. Não tinha como passar, não tinha como desviar, e melhor de tudo, não tinha como voltar. Não tinha como. E aí da ré era impossível. Não tinha. E tem um vídeo que eu mostro lá, isso aí. Até a Helena, minha filha, que gravou. Aí nós tivemos que descer. Qual foi a solução? Nós descemos, desengatamos o trailer do carro. Eu tive que interromper um desses bailes funk, um dos vários bailes funk dessa povo bêbado que estava lá. Pedi para meia dúzia deles virem comigo. Eles pegaram, nós todos pegamos o trailer, viramos o trailer na mão. Nossa! Manobramos o trailer. O trailer ele pesa 1,5 toneladas, 1,6 toneladas, para você ter uma ideia, né? E quantos caras foi? 6. Mas você selecionou bem os caras, né? Não, mas 5 estavam bêbados. Bêbado não sente esforço. Os caras... Eram os Vingadores, ele não tá querendo contar. Aí eu precisei derrubar um pedaço de uma cerca que tinha um campo de futebol para poder passar o carro, para poder voltar, para os caras ajudar, para a gente engatar, para eu poder ir embora xingando esse camping. E até hoje a gente lembra dessa história do camping. Acho que esse foi Você nem parou na portaria para falar pro cara? Cara, eu não, porque eu ia voar no pescoço, cara. Eu queria ir embora, porque assim... Isso já era tipo 4h30, 5 horas da tarde. Eu falei, bom, e agora? Onde é que nós vamos ficar? Porque a gente ia ficar ali. E aí você... Entendeu? Aí a gente acabou achando um outro camping, que por sinal é maravilhoso. Chama-se Mini Pantanal, esse outro camping maravilhoso. O outro não vou nem falar o nome, os coitados lá, deixa quieto. Mas o Mini Pantanal, quando eu vi lá... primeiro. A Diana viu lá, tem esse aqui, Mini Pantanal. Eu tinha saído de lá, falei, puta, Mini Pantanal deve ser aqueles negócios, aqueles tuiuiu de fibra de vidro, meio quebrado. Eu já tinha imaginado um cenário de terror. Eu falei, puta, mas não tem mais, não, só tem esse. Então vamos embora. Era, sei lá, 60, 70 quilômetros. Vamos tocar mais 70 quilômetros até esse treco aí. Entramos numa floresta. O Sérgio está dando uma olhada no lugar ali, Ricardo. O lugar é maravilhoso. O lugar é lindo. É lindíssimo. Realmente ele chama Mini Pantanal porque parece o Pantanal Mato-Grossense. São lagoas, são uma natureza exuberante. Lindo. Muito bonito, muito bonito. E um atendimento de primeira. A mulher, você liga, é uma fazenda enorme. Você liga para o WhatsApp, a mulher leva pão de queijo para você lá no seu trailer. É uma coisa de louco. E aí acabamos ficando nesse Mini Pantanal. Aí, na verdade, o perrengue acabou... O que era ruim ficou bom. Ficou bom. Mas quando você sai, Hugo, para fazer essas viagens, você tem que curtir até as roubadas, entendeu? Você sai meio rindo. Não adianta se estressar, né? Você tá na vida para curtir, né, gente? Você não pode. Até porque se você não resolver, fica na rua, né? Não, na pior das hipóteses, qualquer posto de gasolina, você para e
individual. Minha casa está atrás, você tranca o carro, você entra lá e tem banheiro, tem chuveiro, tem comida, tem geladeira, tem cerveja, tem café, você leva tudo, né? Mas assim, você precisa primeiro desentalar o trailer. Dependendo de onde você está. Porque senão... Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa em relação às viagens, assim. Qual foi um lugar que você ainda não visitou e você falou, eu vou lá e vou de trailer? Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses. É a parte do Nordeste que eu não conheço. Eu conheço até Paraíba. Não de trailer, né? Conheci a Paraíba... quando eu fiz algumas edições da Refeno, que é a Recife Fernando Noronha, e uma das edições que eu fiz, a volta era uma outra regata, que era patrocinada pelo governo da Paraíba, então a gente saía de Noronha e ia direto para o Rio Jacaré ali, para Paraíba, que é uma terra lindíssima, o Nordeste, assim, na verdade, do Rio de Janeiro para cima, o Brasil é maravilhoso, né? Mas assim, da Paraíba para cima eu não conheço nada. Então eu tenho visto muitos, até anteontem, estava vendo um documentário de turismo na TV fechada aí, de um cidadão que foi lá e vivenciou comunidade, o cara que mora lá e bateu papo, ficou na casa da fulana, sei lá o quê, tal, mostrando aquelas maravilhas dos lençóis ali. É uma viagem que eu tenho muita vontade de fazer. Mas é uma coisa que isso é de tempo, né? Que você precisa... Quantos dias você estima assim, para ir para lá, por exemplo? Então, Hugo, isso depende muito da viagem que você faz, do estilo de viagem que você faz. Se você faz, por exemplo, quando a gente foi para o Uruguai, o nosso objetivo era fazer o Uruguai. Era dar a volta no Uruguai, entrar pelo Chuí, dar a volta... Para vocês é o contrário. A volta e sair ali por cima, né? Entrar por uma fronteira, sair por outra fronteira. Então, essa viagem é uma viagem do Uruguai, para você fazer o Uruguai. O Uruguai é um país pequeno, você pode considerar, tipo, 15 dias com bastante folga, conhecendo bastante coisa com bastante tempo. Então, nosso objetivo era chegar até o Uruguai. Nada, né, não interessava para a gente fazer nada no caminho, interessava chegar ali na fronteira. E aí a gente foi numa tacada, tipo, 2, 3 dias no máximo, nem lembro se foram 2 ou 3 dias, mas foram assim, 12, 13 horas de carro puxando, só parava para o xixi, para um lanchinho, e aí dormia no dia seguinte, porque a gente faz muito da seguinte maneira, a gente planeja os pontos de parada de acordo com o limite aí de 6 horas de viagem. Só que aí a gente fala assim, bom, depois dessas 6 horas, onde é que tem outro ponto? Em tal lugar. Então, se a gente tocar, se eu chegar lá depois de 6 horas de viagem, eu estiver bem, as costas estão legais, você fala assim, vamos embora, vamos tocar, está cedo, tá? Qual é o próximo? É ali. E depois, aí se ali passar, qual é o outro? Então a gente já leva todo esse planejamento para você poder ter essa segurança, porque é chato você por exemplo, tá escurecendo e você não saber onde você vai dormir. Não tem perspectiva, puta, né? Não tem perspectiva. Pode ser posto, pode ser qualquer lugar, mas tem que ser um posto 24 horas, um posto que tenha segurança, um posto que tenha caminhoneiro, um posto que eventualmente tenha posto banho. De caminhoneiro são sempre os melhores. São sempre os melhores, e aí o segredo é o seguinte, muitos deles têm o atendimento ao caminhoneiro, o atendimento para o turista é na frente, para o caminhoneiro é atrás. E ele tem tudo que ele tem na frente mais caro para o turista, ele tem atrás mais barato para o caminhoneiro. Restaurante, lanchonete, salgadinho, bebida, além de banho quente, que quando você abastece, você chora lá e te dá um ou 2 tickets de banho, você vai tomar seu banho quente, não precisa encher a caixa de água cinza do trailer, nem gastar o seu gás, você toma banho de boa lá no banheiro dos outros, entendeu? Então você tem que ter esse planejamento para você poder fazer o que a gente fez. Falei assim, vou dirigir 13, 14 horas, vou chegar em tal lugar, a gente dorme lá, no dia seguinte a gente já está lá no Chuí, que foi o que a gente fez. E aí foi legal, porque a gente chegou lá no Chuí e a gente conheceu ali a região que fica ali no Brasil, tem uma reserva do Tuí, do Taim, não do Tuí é passarinho, a reserva do Tuí, não, mas a reserva do Taim.
que é lindíssima, e a gente ficou num camping, ali você tem uma praia que é toda cheia de dunas, na verdade é a Lagoa Mirim, você tem a água doce, então você vai tomar banho de mar, que na verdade você não enxerga o outro lado, é uma coisa imensa, mas você não se salga, você sai de lá limpo, entendeu? Porque a água é doce, a água não é poluída, é um lugar maravilhoso, você tem pôr do sol. Então a gente ficou 3 dias lá, a gente tinha planejado dormir num dia e ir embora para o Uruguai no dia seguinte. Quando a gente estava adiantado, vamos curtir aqui. Então tem muito essa coisa de você falar assim, eu vou... eu tenho certeza que se eu sair para ir para os Lençóis Maranhenses, eu não vou numa tacada só. Eu vou chegar numa cidadezinha, eu vou querer parar, vou conhecer sei lá quem que vai me indicar que tem uma cachoeira não sei aonde, eu vou querer conhecer, vou deixar para o dia seguinte, vou chamar um guia, entendeu? A gente viaja meio que assim, tá bom, tá ruim, vai embora. Tem essa vantagem, né? Você levar a casa nas costas, né? Que a gente aprendeu no barco. A vizinhança tá ruim. Levanta a âncora e vai embora, vai para outro canto ali. Ali tá sossegado, fica aqui. O trailer é a mesma coisa. A maior curiosidade, acho que são esses lugares assim que a gente se surpreende, que do nada para no meio da viagem, e quando você fala, você lembra do lugar, tem uns lugares assim que eu viajei, tipo, para Brasília, para Rio de Janeiro, e aí eu parei no meio de carro normal, e aí eu lembro do lugar com muito carinho. Tem uma cidade do Espírito Santo, acho que é Linhares, se eu não me engano. Nossa, um dos melhores climas que eu já vivi, eu parei no hotel, eu queria morar no hotel. É montanha lá, não é? Montanha? É montanha, é friozinho. É a parte alta, né? Ali por lado tem Pedra Azul, tem uns produções de café. O Espírito Santo o Brasil é maravilhoso, né? A gente foi para, por exemplo, estava indo para o Jalapão e a gente passou por um local chamado Linda Serra, Reserva Particular Linda Serra dos Topázios, no meio do nada, do Cerrado. Reserva particular é o seguinte: você tem uma reserva que é do governo. Então, por exemplo, sei lá, reserva de Tatins, reserva do Mamanguá, reserva, sei lá o quê. Mas a pessoa que ela tem uma quantidade de terras, ela pode criar uma reserva nas terras dela. Ela entra com pedido para o governo e fala assim, a minha fazenda eu quero criar uma reserva. E aí ele entra com o processo e ele consegue o status de reserva, então não pode construir, não pode, como são as reservas que ele vai virar de preservação permanente. A diferença é que você pode passar para os seus descendentes, é sua, é uma reserva, mas é sua. Você só tem que respeitar. Então é uma maneira que o cara teve de garantir que aquela área no Cerrado, de fauna, flora, cachoeira, e lindíssimo, ela fosse preservada para sempre. Ele pode passar para os filhos, mas os filhos podem até vender, mas ela não vai nunca mais deixar de ser reserva ali. Aí não vai poder fazer hotel, não vai poder fazer resort, não vai poder fazer só dentro da lei do que se faria dentro de uma reserva. Então existe essa reserva que chama, você pode procurar aí, o Sérgio que está reserva particular Linda Serra dos Topázios, e a gente ficou de passagem lá, era um primeiro de ano, a gente ia passar o primeiro de ano em qualquer canto que fosse no posto de gasolina, porque o nosso objetivo era chegar no Jalapão. E chegamos nesse lugar, o lugar é maravilhoso, nós ficamos 4 dias. Nossa. Fizemos todas as caminhadas possíveis, fomos para... então. Achou aí? Tô aqui, tem uma cachoeira, um riozão bonito, lembra muito a Chapada. Isso, tem várias cachoeiras e tal, e é um local que, assim, normalmente é só visitado por estudantes da Universidade de Brasília. Esse dono, ele meio que não abre muito para turismo. Pra você ter uma ideia, a gente estava a 5, 6 quilômetros, porque você precisa sair do asfalto, entrar numa estradinha de terra e se perde no meio das fazendas, naquelas bifurcações que você não sabe para que lado vai, não tem placa, não tem nada. E a gente no posto de gasolina, a 6 quilômetros da entrada da reserva, os caras do posto não conhecia. Ninguém conhecia isso aí. Não sabia. E a gente precisando chegar lá, porque eu já tinha ligado, já tinha conversado com o cara, tinha convencido ele a me deixar ficar lá, né? E não achava. A gente bateu cabeça, rodou, foi para lá, foi para cá. E lembrando que você tá com o trailer atrás, né? Tudo que você roda, que você bate cabeça, que você tem que voltar, é o caminho errado. No final acabamos achando. O rapaz que é guia lá é meu amigo até hoje, a gente brinca muito pelo WhatsApp, ele é palmeirense,
A gente tira sarro um da cara do outro, cada vez que um perde, né, o São Paulo perde, ele encarna nas minhas costas, cada vez que o Palmeiras perde, embora que tá mais fácil ele sacanear, me sacanear do que eu sacanear nem ele. Nem falo. Então, tem essa questão, Hugo. A gente, se você saísse hoje por Lençóis Maranhenses, cara, eu não faria essa viagem com menos de 1 mês, 40 dias, assim, para fazer uma coisa rápida, entendeu? A ideia seria ir por Goiás, passando ali pelo interior, Bahia e tal, chegando lá, depois descer pelo litoral. E agora você tem um lugar para parar, né? Você vai parar na casa do Sérgio para tomar um café lá. Ah, tranquilo. Com a acarajé ainda por cima aí. Isso que eu falar. Café não, café a gente leva. Eu quero uma acarajé, mano. Ô, Ricardo, ele faz uma propaganda de um tal de um cuscuz que ele falou que é espetacular. Então, se você estiver por aqueles lados, você já sabe onde você vai comer um bom cuscuz. De manhã foi uma delícia. Ali é muito peixe, né? Ali, aquela região ali de Salvador, de Bahia, é muito peixe, muito marisco, marisco catado, que mais? Muqueca, sarapatel, tudo vai com peixe. Agora eu lembrei do outro. Dá tempo ainda? Podemos conversar aí até amanhã? Vamos lá. Tem café da manhã? Não? Aí é com o nosso mestre Cuca aqui do cuscuz. A gente estava indo lá para Canavieirinhas ali, que é você entra para Morro de São Paulo e você segue ali um rio e você vai indo embora lá para dentro. E aquilo vai dar, na verdade, na Baía de Camamu. Baía de Camamu. Acho que passei por lá esses dias indo para Porto Seguro. Então. Ali você consegue ir por dentro. Ali. Entrando para o Morro de São Paulo, você vai sair lá em Camamu. E a gente foi fazer isso, é claro que com o veleiro tem a quilha e você tem o que a gente chama de calado, né? Que é a distância da linha d'água do veleiro. O veleiro, você pensa assim, o veleiro flutua, tá aqui o casco do veleiro, né? Vamos supor, tá aqui o casco do veleiro, tá aqui essa parte aqui, ela fica acima da linha d'água, essa parte ela fica abaixo da linha d'água. E você tem a quilha, né? Do veleiro, que para manter o veleiro, para ele poder adernar sem virar. Sim. Então, a medida da linha d'água até o fim da quilha chama-se calado, é quanto ele afunda na água. Então você precisa saber a profundidade na qual você navega, porque senão você encalha, né? E ali as profundidades vão diminuindo, vai ficando mais raso. Então você precisa saber, você precisa ter a carta náutica, você precisa saber a profundidade e você precisa aproveitar em alguns momentos, a gente teve que fazer isso, aproveitar a maré de lua, porque é onde a maré alta fica mais alta e te permite passar. Então você precisa calcular, precisa saber a tábua de maré, que horário que você vai passar, quanto tempo você pode ficar e quando é que você vai voltar. Você precisa ter tudo planificado, porque senão você se ferra no meio do caminho. E fomos lá e fomos até esse vilarejo chamado Canavieirinhas, e chegando lá tem um pescador, e esse pescador é um dos caras, é o principal produtor de camarão defumado, que vende ali, tanto em Salvador, com o Mercado Modelo e tal. Não é aqueles camarão que o pessoal seca no forno e bota coloral, não. É camarão defumado mesmo. Põe no giral ali, defuma aquilo. É o autêntico camarão defumado. E é gostoso, né? Nossa Senhora. A gente comprou, tem umas fotos ali, a gente comprou aquilo de chumaço, ele vende uns palitos com trocentos, mas a gente comia aquilo, cara. Nossa Senhora. Eu sei que eu cheguei lá e aí a gente conheceu ele, conheceu a filha dele, tem uma daquelas barracas de que vende ostra, tem uns passeios que sai de lancha, que faz ali, aquela região ali, sai até de Morro de São Paulo, mas de lancha você vai mais fácil, que a lancha, o calado da lancha é muito pequeno, e a lancha vai a 200 por hora, chega lá rápido, o pessoal vai, faz o passeio e volta. E a gente de veleiro tem que ir, dormimos no meio do caminho, continuando. E chegamos lá, conhecemos ele convidou a gente para ir lá na casa dele e tal. Ele tinha um livro de visita, porque são poucos os veleiros que chegam até lá. E cada vez que chega um veleiro lá, ele faz questão de receber e assina o livro de visita e tal, põe o nome das pessoas, faz todo um ritual bacana lá. E nós estávamos indo embora, e a mulher dele falou assim, vocês estão levando camarão, vocês vão fazer muqueca? Aí a gente falou, vamos fazer muqueca, claro, né? Imagina, aquele camarão defumado, putz, imagina. Ela tem falou, que aproveitar. Vocês precisam fazer muqueca de ovo também. Eu falei, o quê? Muqueca de ovo? Eu falei, muqueca de ovo, você faz... Porque assim, Hugo,
Muqueca é um estado de espírito na Bahia. Não é O pessoal acha que muqueca é quando você pega aquela fatia de peixe, joga na panela. Faz a famosa muquecada. Não. Baiano faz muqueca de tudo. Muqueca de ovo, muqueca de banana, muqueca de peixe, qualquer coisa vira muqueca. E aí ela ensinou a gente a fazer a tal da muqueca de ovo. Cara, ontem a Diana fez. A gente faz muqueca aqui direto, aqui dendê, aqui tá embaixo da pia, tem uma garrafona a gente procura flor de dendê. Quando sabe de alguém vai para Bahia, fala, me traga aí a flor de dendê. Não traz porcaria não, que eu sei a diferença. Aqui em São Paulo é difícil de achar. E a gente faz muqueca de palmito, muqueca de ovo, muqueca nós somos vegetarianos, né? A gente come carne nenhuma e pouco, eventualmente, fruto do mar, até escapa alguma coisa. Então, ela ensinou a gente a fazer muqueca de ovo. Ela falou, você faz assim, ovo, não sei o que, você falou, vocês têm ovo? Eu falei, não, né, a gente tá com ovo aqui nesse capô. Pensei, né, que esse capô não ajuda, navegando 3 dias para chegar. Quando a gente chegar daqui a 3 dias, nós vamos estar lá em Morro de São Paulo. Até ir para Salvador é mais um dia inteiro de vela. Não temos ovo. Pera um pouquinho. Foi lá no quintal, começou a catar. Ela criava as galinhas soltas, levantava as tábuas, tirava ovo, pegava não sei o que, deu um saco de ovo pra gente. Nós saímos de lá com um saco de ovo da mulher do rapaz lá, que eu esqueci o nome, que pena. Mas assim, aprendemos a fazer a muqueca de ovo com um carinho, sabe, o peito aberto, a pessoa, porra, meu, vocês têm ovo? Não, peraí, saiu correndo para catar ovo. Para caçar ovo. Porra, levantou até a galinha pelo pescoço. Falou pra galinha, viu? Agiliza para nós aqui, eu tô com visita. Mas então, essas coisas são gostosas, né, Ricardo? Cara, é isso que a gente leva de viagem. Isso é uma coisa que a gente não esquece, né? A gente tem traz, quando você viaja, faz uma viagem dessa, você não volta o mesmo. Você volta modificado, né? Você volta com aprendizado, né? Você volta com mais cultura. E não é cultura erudita, é cultura popular, é cultura de conhecer a pessoa, de ver o cara, sabe, o pescador que acabou de pegar o peixe lá do mar e estava levando para o mercado municipal de Itaparica, e a gente viu, o cara acabou de entrar com o cesto lá, nós fomos atrás. Falei para a Diana, não vamos comprar direto do cara, porque o negócio dele é vender a gente vai pagar um pequeno, acho que é risório, em vez de você pagar R$8 que você pagaria para o cara, você vai pagar 12 para o mercado, mas não vamos interferir no negócio, mas vamos correr atrás dele, vamos comprar do cara, que o peixe acabou de sair, e pegava aquele peixe, levava para o barco e fazia. Então, esse tipo de vivência que você traz com você, né, de memória afetiva, de memória de gustativa, de vivência, é para isso que a gente viaja, né, cara? Não é aquela coisa de, vamos para Disney, vamos consumir, vamos... tudo bem, a gente já teve na Disney, é legal também, mas assim, é o tipo de turismo diferente, né? Sim. Você tem que ter a consciência de que existe um turismo predatório, que a gente chama, que é quando você vai, paga, consome, não deixa nada e não leva nada. Você Sim, só leva umas fotografiazinhas lá, tudo bem, que beleza, o Mickey, que bacana, que é pequeno, minha filha do lado do Mickey, acabou, nem lembra mais, nem sei onde está mais aquela foto. Mas a muqueca de ovo da mulher, cara, tá no coração da gente, cara. Não esquece, vai levar... Fica na lembrança, né? Porra, meu, sensacional. Ô Ricardo, para a gente também já ir te liberando também, que eu sei que você está tomando o seu vinho numa pouco mais tranquilidade do que a gente, né, imagina. Mas, por exemplo, o Sérgio falou no começo aqui do nosso bate-papo. Bom, é o que eu quero para mim. Então, dá uma dica para quem vai começar, para quem está pensando em fazer também ser caravanista, né? Dá uma dica para, por exemplo, vai começar do zero. Qual é o melhor caminho? Olha, planejamento é que nem a história de barco, né? A pessoa fica, que barco. Meu, vai, se joga, compra e se mete a cara. Porque, assim, na pior das hipóteses, daqui a um tempo você vai dizer assim, muito pequeno, muito grande, aí você vende e troca. Esse mercado é um mercado que tem liquidez, você consegue... Então, assim, não tem dinheiro, compra a barraca, vai na Decathlon, pega uma barraca de chão, começa com barraca. O importante é você viajar,
é você curtir, sair de casa e curtir as viagens com a família, enfim, com mulher, com filho ou sozinho. A gente tem uma porção de gente, de sócio lá do clube, uma porção de mulheres que viajam sozinhas, mulher com trailer, mulher com camper, elas viajam sozinhas. Elas levam um cachorro, joga lá e tá. Tem uma que tá agora fazendo os canyons, aí tá lá, Parados da Serra, tomando neve na moleira lá, curtindo, e tá sozinha lá. Então, assim, o negócio é não embaçar, porque as pessoas ficam com muito receio. É claro que depende do dinheiro que você tem para investir. Você tem um trailer usado de 30 mil reais, até um motorhome novo de 1,5 milhão. Você tem uma perua... Daquele de última geração. Eu já vi o cara que adaptou no Fiat 147, ele tem lá atrás a cozinha dele, o banco, ele deita, põe uma tábua, dorme ali em cima. Então, assim, você tendo a vontade, você vai. Não tem conversa, não tem frescura, entendeu? Então a dica é essa, vai do jeito que dá. Faça as suas contas. Eu acho que no meio do caminho você se planeja, você conhece, você fala assim, não, eu quero comprar um trailer. Quanto custa? Custa tanto. Quanto é que eu tenho? Quanto é que eu preciso ter? Vou me planejar e vou realizar isso. Enquanto isso, vou ficar o quê? Lamentando, chupando o dedo, dizendo, ai, como eu sou coitado, eu não sou feliz porque eu não tenho. Não, a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, né? Então, sabe, uma barraca da Decathlon, você compra por, sei lá, R$1,50. Você compra a barraquinha para 2, 3 euros com conforto, aquelas que você joga para cima, ela cai armada no chão, você só bota os specs e vai ser feliz. Acho que é por aí. Legal. Já sei como eu vou começar, tá? Detalhe, você pode alugar, né? Você pode alugar. Existem locais que alugam trailer, alugam motorhome, para você experimentar e para você ver como é que é. Você fala assim, eu quero... Porque uma dúvida muito comum que as pessoas têm é assim, trailer ou motorhome? E a gente tem um vídeo que a gente analisa as duas sem entrar no mérito. Eu acho que não existe o melhor, existe os prós e os contras de cada um. É a necessidade, né? É estilo de vida. Às vezes o cara já tem mais idade, ele vai fazer as viagens do cara duram 6 meses. Ele sai de casa, se a filha estiver grávida, ele volta. Se a filha não estiver grávida, ele continua a viagem. Eu queria fazer uma viagem de 1 ano, tá ligado? Subir até os Estados Unidos. Então, existe essa possibilidade. Eu acho que isso tudo é planejamento, é momento de vida, é você dizer assim, olha, eu vou tirar um ano sabático, eu vou precisar de tanto de dinheiro, eu vou fazer essa viagem nesse estilo, eu vou economizar no motorhome para gastar na viagem, eu vou gastar no motorhome para economizar na viagem. Dá para você planejar, né? Eu acho que o importante é sair correndo atrás do sonho. Não pode ficar esperando que do céu não cai nada, só água, ainda assim quando Deus quer, porque quando Deus não quer, nem água cai. É verdade também. Exatamente. Mas, Sérgio, aproveita e faz a sua última pergunta pro Ricardo, para a gente liberá-lo hoje, e também daqui a pouco a gente tem compromisso pela alternativa também. Teu expresso, é verdade. Ricardo, então, acho que a pergunta mais curiosa que eu queria fazer que muita gente ia perguntar qual é a melhor viagem, qual seria a melhor experiência e tal. Eu queria saber de você, e aí eu queria relacionar essa paixão que está aí no peito, como você faz para assistir os jogos dentro do motorhome em tempo de viagem? Não dá. Aí eu sou muito ligado em rádio, né? Eu gosto muito de ouvir pelo rádio. Então, quando eu tenho a possibilidade, eu às vezes procuro, né? Às vezes tem o camp, às vezes tem alguém, eu já assisti jogo de São Paulo em motorhome dos outros, eu já assisti na televisão do camp. Você bota internet satélite, alguma coisa assim também? Não dá. O máximo que dá para fazer é quando você tem Wi-Fi no camp, a gente leva um repetidor, né? Um repetidorzinho de sinal. Então, às vezes, eu tenho uma extensão, eu vou lá até um local em linha reta que dê para pegar, aí eu programo para pegar a extensão do sinal do Wi-Fi, e aí eu ligo o Wi-Fi no celular e jogo, espelho na televisão. É o máximo que dá para você fazer. Mas, fora isso, ou no rádio ou
você torce para no dia seguinte ver alguma notícia, né? Ainda bem que ainda tem o rádio, né, Ricardo? Ainda bem que ainda tem o rádio. Então, eu sei, meu pai era rádio amador, né? Foi rádio amador a vida inteira. Tem umas fotos dele, inclusive outro dia eu fui fazer uma palestra sobre o início lá da nossa empresa, do clube, Irmãos da Estrada, e eu fui mostrar foto, porque as pessoas às vezes acham que porque a gente comprou o trailer agora, a gente chegou agora no caravanismo, e a gente acampa desde 3, 4 anos de idade, meu pai e minha mãe já me arrastavam com barraca pelo Brasil, né? Então, eu fui caçar umas fotos para colocar na palestra e mostrar para as pessoas, e tem uma foto, meu pai está lá de rádio amador, ele era PY2CQQ, e tem um receptor e um transmissor que eram dois negócios gigantescos, e ele enfiava aquilo atrás da Variant, aquela Variant com os zóio redondinho que tinha, e fio pra cacete, chegava no campo, ele caçava bambu, cortava o bambu, metia o fio lá, ligava e ficava fazendo os cast dele, falando em rádio. E tinha aqueles rádios de multibanda, sabe? Que ficava ouvindo a BBC de Londres à noite, não pegava e ficava... Caía na rádio da polícia, tá ligado? E eu cresci nesse meio, né? Eu cresci vendo aquilo, e aquilo sempre me seduziu muito, eu curtia ver o meu pai curtindo e tal, não sei o que. Então eu sempre ouvi muito rádio. Rádio, assim, sem muita fidelidade, né? Mas assim, notícia, programa, música, tal, eu gosto de curtir o rádio. Sempre tive radinho de pilha, radinho com antena, radinho sem antena. Agora ficou ruim porque os rádios são todos digitais, né? O rádio fica caçando qual é a próxima estação de... o legal... não é mais manual. O legal é quando você tem o manual, ainda tem, mas eles ficaram caros, né? Porque você tem antena que você fica procurando no meio do chiado a estaçãozinha lá, que você ouve, conforme a nuvem passa, você ouve o locutor falar mais ou falar... É coisa de negócio de rádio, cara. Quem curte rádio, curte isso aí. Ricardo, a última coisa que eu queria saber mesmo, assim, o que você pretende agora? Você falou, né, que estava um pouco mais parado agora, tal, e tá produzindo um novo tipo de conteúdo. O que você pretende daqui para frente agora pro canal Trailer Não? Porque já tá bem grande, já quase 15 mil inscritos aí agora, tá na borda de bombar, assim, literalmente. Não, eu acho que assim, na verdade, assim, as pessoas, elas confundem muito quantidade de inscritos com engajamento. Sim. Isso é uma coisa muito importante, até quem estiver ouvindo aí depois entender o seguinte: quantidade de inscritos é uma coisa, o cara ser engajado é outra coisa. Como é que funciona isso? Vamos supor que uma empresa ela queira fazer um bem bolado com você, quer te contratar para fazer uma propaganda para alguma coisa, quer fazer... Ele não vai chegar para você e falar assim, eu vou chamar você porque você tem 100 mil inscritos. Ela vai contratar você de acordo com o engajamento que você tem, que retorno esses 100 mil inscritos, esses 10 mil inscritos, esses 20 mil inscritos vão dar para você, para ela, como empresa. Então, o que acontece? Ela começa te mandando um recebidinho lá, aí você vai postar, recebi da empresa tal, aí ela vai começar a mensurar que tipo de retorno aquele negócio está dando. Aí fala assim, o cara tem 100 mil inscritos, 20 negros falaram. Então não tem engajamento. Ele tem 100 mil, mas 100 mil não traz nada. Muitas vezes é um clickbait só, né? Que o cara aprendeu a manusear. Compra inscrito. Cara, você comprar inscrito, coloca no Google aí, comprar inscrito no YouTube, R$100, 1.000, 2.000, 3.000. Não adianta, isso não traz nada para você. O que traz é você ter um público que acredita em você, que ouve, que confia no seu conteúdo. E aí, a credibilidade, porque aí você vai ter o retorno. Quando eu falo de trailer, quando eu vou para Itu Trailer, eu mostro um trailer, cara, eu já vendi mais trailer para Itu Trailer do que eu acho que os próprios caras lá, entendeu? Tem, assim, não foi 1, 2, 5, 10, muita gente. Eu comprei trailer por causa do seu, eu comprei igual o seu, eu quis comprar lá, eu fui lá ver trailer por causa do seu canal. Então, quer dizer, você começa a perceber que você... E hoje a gente tem parceria com a Itu Trailer, porque eles sabem que a gente tem engajamento. Então, e por que me parece, são os vídeos, inclusive, seus, acho que pegam mais visualizações, né? Quando você faz comparativo de trailer, fala de trailer, bate 30, 20, 40 mil. As pessoas gostam. Então, assim, quando você faz se o cara chega para você e fala assim, vou te dar X dinheiro para você falar bem de mim,
Pô, o público percebe, cara, que é jabá. O cara sabe que você tá falando porque é nítido, é nítido, é nítido. Pega canal grandão que faz jabá, você olha e fala assim, meu, o cara tá ganhando dinheiro pra falar essa porcaria aí, bicho. Não é, entendeu? É óbvio, não dá para confiar nisso aí, porque o cara tá ganhando dinheiro para falar isso aí. E quando você não faz esse tipo de acordo, quando você não tem esse tipo de visão, as pessoas acreditam naquilo porque elas sabem que você fala. Se tiver que falar mal, você fala mal. Se o cara tá te pagando, você não vai poder falar mal do cara. Sim. Então é complicado. Você precisa ter a parceria que você faz, ela tem um limite que tem que ter muito claro entre você realmente falar o que você pensa, e aí o cara tem que ser bom naquele produto que ele está vendendo, porque você sabe que se ele te oferecer a porcaria, você vai falar mal. Então ele tem que confiar no taco dele e falar assim, não, ó, usa aí, eu faço corrida de rua, né? O meu hobby é correr. Então eu assisto muito canal de corredor e de gente que faz corrida de rua. E puta, mais jabazeiro do que esses caras não tem, cara. É tênis, é relógio, é roupa, é os cambal de Madureira, os caras estão empurrando, estão vendendo. Então você pega lá o lançamento do tênis tal, você convida o cara, você paga a passagem pro cara, e o cara vai na tenda do lançamento, do teste, ele vai à palestra, aí dá um cupom para ele oferecer o cupom para os seus. Aí você olha, você fala assim, mano, esse cara nunca usou esse tênis, cara. Por que agora o tênis é maravilhoso? Por que agora... Então, a nossa... Lembra tio, parente distante, né? Que o cara trabalhava na fábrica de um refrigerante e aí, para comprar outro, era a mulher que ia comprar. Então. Então, assim, a vontade que a gente tem é continuar com o canal. A gente tem agora uma atividade paralela, que é o Clube Irmãos da Estrada, que é uma atividade profissional, que ela tem a ver com o trailerismo, com o caravanismo, mas ela é paralela, né? O canal ele tem vida própria, ele fala sobre, você pode ver que eu falo pouco sobre o Clube Irmãos da Estrada no canal, claro que eventualmente a gente fala, mas eu acabo falando pouco, porque a gente tem um público que a gente conquistou, que acredita na gente, então eu não faço jabá nem para mim mesmo, na verdade, né? Eu sempre vejo que tem muito comentário, né? É isso que eu acho que é isso às vezes que a gente pega assim, galera falando, comprei viagem tal. Eu sempre olho no comentário e tem uma galera comentando de maneira bacana, assim. É isso que eu também reparei. Eu acho importante, assim, a gente é muito sincero. Por exemplo, eu respondo todos os comentários de todas as pessoas. Pode demorar um pouquinho, às vezes eu estou meio sem tempo e tal, mas eu respondo todas as pessoas que deixam, enquanto eu tiver condições. Se um dia eu tiver 500 mil inscritos, talvez eu não tenha condição de responder todas as mensagens. Impossível, impossível. Mas eu acho que enquanto eu tiver condições, eu acho importante que se a pessoa se deu ao trabalho de sentar lá, de assistir o vídeo, de comentar alguma coisa sobre o vídeo que eu fiz, ele merece uma resposta. Nem que seja assim, um joinha, um valeu, obrigado, tal. Eu acho que é importante. E eu tenho, por exemplo, tem canal que eu sigo que o cara tem canal de corrida, tá? Que o cara começou, o cara tem 600 inscritos, às vezes os vídeos dele tem 100 visualizações, tem 2 comentários e o cara não responde. Por que você não responde 2 comentários, cara? Por que você não responde 2 comentários? Tem tempo de responder 2, cara? E isso é que eu acho que traz essa relação, porque se eu me dou o trabalho de sentar de escrever um comentário pro cara, pô, o custo é o cara chegar para mim e dizer assim, legal, obrigado, valeu, bacana você ter falado isso aí, não concordo, eu discordo, qualquer coisinha, para eu saber que o cara efetivamente leu. Então, ele abre a página e dá joia, fecha a página e vamos pro próximo vídeo. Isso não traz engajamento, você acaba largando o canal do cara, porque você começa a perceber que o cara está querendo crescer o canal a qualquer custo para aparecer, para depois pegar um jabá, para depois... Você meio que sabe onde é que vai parar. Então, eu acho que essa relação de verdade com as pessoas que seguem o seu canal, ela é muito importante, precisa ter. Legal. Agora, para a gente finalizar de fato mesmo, Ricardo, para te liberar, seu destaque final, seu boa tarde, seu boa noite e também agradecer a disponibilidade que você teve para bater um papo com a gente aqui, para passar essas quase 2 horas aqui com a gente, que passou rápido pra caramba. E eu vou te falar, viu? Nós só vamos parar por aqui, porque daqui a pouco nós temos um compromisso, que senão nós ia seguir isso aqui noite adentro, viu?
Olha, para mim foi um grande prazer bater esse papo. Eu gosto de falar sobre as minhas coisas, sobre os meus passatempos. Falaria mais madrugada dentro, sem menor problema. E deixo o convite para as pessoas visitarem o canal, é o Trailerando Por Aí, youtube.com/trailerando por aí. Se quiser dar uma olhada também no iEstrada, né? O Clube Irmãos da Estrada é iestrada.com.br, tudo junto, I de irmãos, iestrada.com.br, para conhecer o trabalho que a gente faz. E, enfim, é isso. E estamos à disposição aqui, por que der e vier, precisando. E vai preparando lá as muquecas, viu, Sérgio? As muquecas eu vou ter que arranjar. O cuscuz eu levo ovo, eu faço, eu levo. Você descolar camarão defumado lá, o resto eu faço. Isso daí eu descolo tranquilo, daí sem problema nenhum. Até a panela eu levo. Que isso, hein? Pô, Ricardão, velho, que honra. Adorei realmente conversar com você, porque é um canal que, desde que você apareceu lá, que a gente começou a trocar ideia, que eu vi você no canal do Dogão, eu de verdade comecei a acompanhar, comecei a ver, comecei a assistir. É um canal que eu de verdade acompanho. Eu curto muito o seu trabalho, cara. É uma honra ter conversado com você aqui, velho. Obrigado de coração. Fico muito feliz. Espero que esse canal do podcast ele continue, que ele vá adiante. Eu acho legal. Acho que vocês podem fazer também. Vocês podem fazer os cortes, né? Que é uma outra técnica. Você pegar alguns assuntos e fazer, que é uma maneira de você multiplicar o conteúdo. Tem gente que não vai ter saco de assistir 2 horas de conversa mole, mas às vezes um determinado tema você coloca lá 3, 5, 10 minutos, o cara às vezes tem paciência de assistir. E eu acho que os canais de podcast são bacanas também, eu curto alguns, e espero que esse canal tenha vida longa. Vida longa ao OS Podcast. Exatamente, vida longa. Mais uma vez, Ricardo, obrigado. Obrigado ao Sérgio, meu parceiro já de longa data. Já vamos aí pro terceiro. Projeto junto, acho que é o... Não pro episódio, mas projeto... O Sérgio, a gente só não é formado em engenharia, mas o que vai ter de projeto junto, que eu vou explicar uma coisa. Se duvidar, nós já fez mais projeto do que muito engenheiro nessa vida. E um participa do projeto do outro, porque todo Exatamente, tem isso também. Se precisar de mais um para algum projeto aí, me chama também, porque eu para arrumar uma encrenca e a gente não tem tempo, mas o que a gente arruma de coisa para fazer não está escrito. É mais ou menos isso mesmo. Cara, obrigado. Valeu, Sérgio. Valeu. Ricardo. Eu que agradeço. Valeu a galera que nos acompanhou. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Espero que vocês tenham gostado. E até um próximo episódio do HSCast, um bate-papo sobre a vida. E vai Tricolor. E vamos São Paulo. Classificado, hein? Tem que enfim, meu Deus.